Arthur está entediado em seu escritório enquanto Roy lhe apresenta Mari, a mais nova robô criada. Curioso com a invenção, ele decide dar uma olhada mais de perto. Ele elogia o criador, claramente impressionado com o modelo, mas insiste que ainda precisa examinar a robô minuciosamente. Enquanto ele se aproxima dela, o relógio na sala explode de repente, enchendo o escritório de fumaça. As pessoas correm para encontrar um extintor de incêndio, mas os olhos de Arthur permanecem fixos na robô. Ele percebe que Mari não se abala com a explosão. Ele conclui que ela é realmente mecânica, e não uma humana fingindo ser uma máquina. Avistando uma das empregadas por perto, ele a acusa de ser responsável pelo relógio que explodiu. Seus homens imediatamente a prendem e a arrastam para longe da mansão. Arthur então diz aos seus homens que há alguém observando de um telhado próximo e os ordena a eliminar o espião e remover a escuta escondida em sua mesa. Enquanto observa seus subordinados lidarem com o assassino de longe, ele não consegue deixar de pensar o quanto despreza os humanos. Roy entra carregando presentes e um buquê, mas congela quando uma faca salta de repente das flores. Arthur não parece surpreso. Ele comenta que os humanos são seres egoístas que descartarão sua moral apenas para progredir na vida, e é por isso que ele queria um companheiro robô em quem pudesse confiar. A vida de Arthur não tem sido fácil. Desde a infância, seus parentes sempre estiveram atrás de sua fortuna, enviando assassinos e armando armadilhas para eliminá-lo. Incapaz de confiar nem mesmo em sua própria família, Arthur passou a desprezar as pessoas. Ele declara que o tipo de pessoas que mais odeia são aquelas que mentem para ele. Mari, a empregada robô, ouve em silêncio. Na verdade, ela é uma artista marcial conhecida por sua postura estoica e inexpressiva em batalha. Ela é, na verdade, uma humana fingindo ser uma robô. Por dentro, Marie entra em pânico. Ela não tinha ideia de que deveria manter sua identidade humana em segredo, especialmente de um homem que tem um ódio tão profundo por humanos. Arthur se aproxima e a ansiedade de Marie dispara, pensando que sua cobertura foi descoberta. No entanto, Arthur de repente cora e começa a elogiá-la efusivamente. Sentindo-se desconfortável com a proximidade, Marie rapidamente anuncia que começará a limpar o quarto dele. Ele gentilmente pega a mão dela e pergunta se pode chamá-la de Marie. Ela concorda hesitantemente, confusa com sua súbita mudança de comportamento. Na sala de descanso, Roy lembra Marie de seus deveres como empregada robô e a informa que ela frequentará a escola com Arthur para protegê-lo. Ele se vira para verificar se Marie está ouvindo, apenas para encontrá-la enchendo a boca de comida. Marie explica que só pode comer quando Arthur está tomando banho. Decidindo que Arthur deve ter terminado, ela sai correndo, certificando-se de que também terminou a parte de comida de Roy. Enquanto corre, ela acrescenta que ele deveria preparar sua próxima refeição com mais proteína. Roy a observa ir, um pouco preocupado que o disfarce de Marie possa falhar e que ambos acabem mortos por mentir para Arthur. Na manhã seguinte, Arthur repreende um de seus mordomos por dormir demais. Murray não consegue deixar de pensar que ele é rigoroso e intimidador, mas tudo o que ele diz faz sentido. Enquanto se acomodam no carro, Arthur a informa sobre a agenda deles. Enquanto ouve, Murray percebe que os dias de Arthur estão sempre cheios, seja estudando ou gerenciando a empresa. Ele começa a reclamar de um de seus parceiros de negócios que não tem boas maneiras à mesa. Marie confirma silenciosamente que Arthur é um indivíduo severo e aterrorizante, mas ela não pode negar que ele se torna surpreendentemente gentil quando se trata dela. Arthur de repente pega a mão dela e se inclina mais perto, dizendo a Marie que ele soube que suas ordens são segui-lo pela escola e fingir ser humana. Ele acrescenta que, se ela algum dia se encontrar em apuros, pode sempre procurá-lo. Quando finalmente chegam à escola, Marie esconde sua empolgação por estar em uma academia tão grandiosa. Ela estuda os troféus e placas em exibição e percebe que quase todos pertencem a Arthur. Enquanto admira suas conquistas, dois estudantes a esbarram e a repreendem por bloquear o corredor. Com um tom robótico, ela se desculpa, o que só os ofende ainda mais, já que sua voz soa muito fria e insincera. Os meninos a acham estranha e perturbadora, mas Marie não está fingindo. É simplesmente assim que ela sempre falou. Nem mesmo sua mãe conseguia entender por que o tom de Mary permanecia tão distante, não importa o que ela fizesse. Arthur de repente aparece atrás dela e repreende severamente os meninos por assediarem sua empregada. Depois que eles saem, Marie o agradece e Arthur gentilmente acaricia sua cabeça, dizendo que acha sua voz e comportamento inexpressivos muito fofos. Arthur sinaliza que é hora de ir, e Marie não consegue deixar de corar um pouco, já que é a primeira vez que recebe um elogio tão gentil. Quando voltam para casa, eles se acomodam no escritório de Arthur, onde um jovem entra e o cumprimenta com familiaridade casual. Roy sussurra baixinho para Marie que o homem é Maynard, irmão de Arthur apenas no nome. Marie se pergunta se Maynard também está atrás da vida de Arthur e observa os dois de perto. Os irmãos trocam palavras educadas de elogio, mas interiormente estão se amaldiçoando. Apesar de seus rostos sorridentes e tom gentil, ambos entendem o veneno por trás das palavras um do outro. Roy parece perceber a hostilidade não dita, mas Mari, alheia à atenção, assume que os dois são simplesmente irmãos próximos que se dão bem. Maynard se desculpa para usar o banheiro. Uma vez no corredor, ele murmura maldições em voz baixa, frustrado por Arthur ainda estar vivo. Ele congela, no entanto, quando Mari de repente aparece atrás dele, apontando para o banheiro. Assustado, Maynard a repreende bruscamente. Quando Mari se desculpa, ele não acredita nela, já que seu rosto não mostra remorso. Mari explica que é uma robô e incapaz de mostrar emoção. Intrigado, Maynard a inspeciona de perto e nota que ela realmente não se abala nem reage.
Impressionado, ele comenta que Arthur fez bem em adquirir uma robô tão realista, mas questiona os gostos de seu irmão, já que Mari nem consegue sorrir. Mari insiste que pode sorrir e imediatamente puxa os cantos da boca com os dedos para formar um largo sorriso. O resultado é tão horripilante que Maynard foge. Mais tarde naquela noite, Arthur senta em seu escritório, olhando pensativamente para a fonte lá fora. Sua mente volta ao dia em que decidiu se tornar o herdeiro dos negócios da família. Seus pensamentos são interrompidos quando Marie entra, oferecendo-lhe suavemente uma xícara de chá. Notando sua expressão distante, ela assume que o perturbou em um momento ruim. Mas para sua surpresa, Arthur timidamente pergunta se pode descansar a cabeça em seu colo. Ela hesita por um momento antes de permitir. Arthur rapidamente se acomoda, comentando que o colo dela é duro devido ao seu corpo de metal. Na verdade, é devido aos músculos tonificados de Marie. Confortável, Arthur admite o quão solitário se sente, incapaz de confiar em ninguém. Ainda assim, ele aceitou esta vida, acreditando que é o preço de ser o valioso herdeiro de seu pai. Comovida por suas palavras, Mari promete suavemente que sempre ficará ao lado dele e que ele pode confiar nela. Tocado, Arthur se permite relaxar e adormece em seu colo. Mari percebe que tem um profundo desejo de proteger Arthur e se sente péssima por ter que mentir para ele para conseguir isso. Mais tarde naquela manhã, Arthur, Roy e Mari esperam na entrada da garagem pelo carro que levará Arthur às suas palestras. Quando chega, Roy percebe que é mais cedo do que o normal. Ele e Mari se despedem de Arthur enquanto ele entra e parte. Poucos momentos depois, outro carro para na frente deles. Percebendo que o primeiro carro era falso, Roy diz a Mari para chamar a polícia, mas quando ele olha para o lado, ela já se foi. Alarmada, Murray partiu, correndo pela estrada atrás do veículo. Dentro do carro, Mano entra e vê Arthur amarrado. Ele diz a Arthur com um ar de superioridade que o sequestro foi ideia dele. Tudo porque achou Mari irritante. Ele brinca que Arthur deveria contratar uma empregada melhor da próxima vez e depois ri, dizendo que não haverá próxima vez, já que Arthur morrerá hoje. Arthur se sente irritado, pois já é a 168ª vez que Maynard jura matá-lo. De repente, um forte baque sacode o carro. Todos olham para cima para ver Maria agarrada ao para-brisa, anunciando que chegou para buscar Arthur. O pânico irrompe lá dentro enquanto Manor tenta acalmar seu motorista, insistindo que Marie é apenas uma robô e que não devem hesitar em sacudi-la. Mas ela aterrissa graciosamente de pé e retoma a perseguição, correndo em velocidade máxima. O carro finalmente para em uma casa abandonada, onde Arthur é levado. Maynard o zomba, perguntando se ele tem alguma última palavra antes de morrer, prometendo assumir os negócios da família assim que Arthur se for. Arthur, no entanto, permanece furioso com a forma rude como Maynard tratou Mari. Maynard ri, zombando dele por se importar mais com uma robô do que com a própria vida. Ele zomba que Mari provavelmente está quebrada. Arthur o encara, jurando nunca perdoá-lo pelo que ele fez a ela. Maynard apenas o zomba ainda mais até ouvir sua própria voz confessando o crime. Ele se vira para ver Arthur sorrindo. Um dos botões de Arthur é, na verdade, uma câmera espiã escondida. Arthur explica calmamente que tudo foi gravado e automaticamente carregado para a nuvem. É apenas uma questão de tempo até que alguém encontre o vídeo, e o mundo inteiro saiba exatamente o que Maynard fez. Maynard empalidece quando a percepção o atinge de que, se ele ficar, isso solidificará seu envolvimento. Então ele acelera, deixando 2 de seus homens para trás para terminar o trabalho. Os homens hesitam a princípio, mas depois decidem que não tem escolha, já que Arthur já havia visto seus rostos. Enquanto Arthur se prepara para o inevitável, Murray irrompe, e, em um rápido borrão de movimento, começa a atacar os 2 capangas. Os homens fogem aterrorizados, deixando Arthur amarrado a uma cadeira. Mari rapidamente o desamarra para que possam sair. Nenhum deles percebe a gasolina derramada e o cigarro aceso fumegando por perto. Em segundos, as chamas pegam e se espalham rapidamente. O prédio é subitamente engolfado pelo fogo. Marie reage instantaneamente, percebendo que sua rota de fuga está bloqueada. Ela instrui Arthur a cobrir a boca com o lenço para evitar inalar muita fumaça. Avistando uma janela, ela diz a ele para usá-la como saída, prometendo levantá-lo. Arthur recusa a princípio, não querendo deixá-la para trás, mas Mari insiste, garantindo-lhe que ficará bem e encontrará outra saída assim que ele estiver seguro. Uma explosão próxima sacode a estrutura, dificultando a visão e a respiração. Mari jura silenciosamente garantir que Arthur sobreviva, mesmo que lhe custe a vida. Sabendo que ele não a abandonaria voluntariamente, ela decide dizer o que estava guardando. Ela diz a Arthur que realmente gostou do tempo com ele, e que para ela, ele é alguém muito especial. Ela mente que ele não deveria se preocupar com ela, já que seu corpo é feito de metal e pode resistir às chamas. Ela o incita a escapar e encontrá-la mais tarde, dizendo que ela pode simplesmente ser reiniciada assim que se recuperar. Relutantemente, Arthur concorda e sai pela janela. Uma vez lá fora, ele grita que voltará por ela. Lá dentro, Mori finalmente sucumbe à fumaça, desabando no chão. Enquanto sua consciência se esvai, ela se sente culpada por mentir para ele, mas grata por ter conseguido protegê-lo até o fim. Quando ela abre os olhos novamente, fica chocada ao se ver deitada em uma cama. Arthur senta ao lado dela, explicando que ligou para Roy imediatamente e conseguiu salvá-la a tempo, então não há necessidade de uma reinicialização. Mari sente um alívio imenso, embora seu rosto permaneça inexpressivo. Arthur a estuda, tentado a perguntar sobre o sorriso que ela lhe mostrou no prédio. Ele decide não perguntar, para o alívio silencioso de Roy.
Convencendo-se de que o sorriso era apenas uma alucinação induzida pela fumaça, Arthur aceita. Ele diz a si mesmo que se apaixonar por Mari é inútil, já que ela é uma robô, e mesmo que não fosse, alguém como ela nunca amaria alguém como ele. No dia da festa, todos os criados estão ocupados fazendo os preparativos finais. Arthur acaba repreendendo o criado encarregado depois de descobrir que várias coisas ainda estão inacabadas, embora o criado tivesse afirmado que tudo estava pronto. Devido à sua forte aversão a mentirosos, Arthur demite o homem na hora. Mari imediatamente busca as cadeiras que faltavam, ganhando elogios de Arthur. Em apenas alguns momentos, os convidados começam a chegar ao jardim onde a festa está sendo realizada. Mari olha ao redor e percebe que todos os presentes são figuras bem conhecidas. Arthur lhe diz que este evento é crucial, e ele não pode cometer erros como herdeiro de seu pai. Compreendendo o peso de suas palavras, Mari promete vigiar quaisquer indivíduos suspeitos que possam tentar arruinar a noite. Arthur concorda, mas diz que tem uma tarefa ainda mais importante para ela. Inclinando-se para sussurrar, ele a instrui a se livrar de todos os pimentões porque ele não gosta deles. Marie concorda, determinada a fazê-lo discretamente. Nesse momento, a tia de Arthur, Charlotte, o chama. Arthur cumprimenta sua tia e tio com um sorriso brilhante. Marie observa curiosamente, já que ela havia presumido que todos os parentes de Arthur o queriam morto, mas Cal e Charlotte parecem genuinamente felizes em vê-lo. Roy diz baixinho a Marie que aqueles dois são os únicos membros da família que apoiam Arthur totalmente. Charlotte comenta que Arthur parece mais feliz do que o normal, e pergunta se algo aconteceu. Orgulhosamente, Arthur declara que sua empresa fez um avanço. Eles finalmente criaram a empregada robô perfeita. Ele gesticula em direção a Marie, exibindo-a. Charlotte fica instantaneamente cativada e se aproxima para inspecioná-la. Quanto mais de perto ela olha, mais humana Marie parece. Sob o olhar atento de Charlotte, Marie começa a entrar em pânico, sentindo que seu disfarce pode ser descoberto. Agindo rapidamente, Roy a afasta, sob o pretexto de atribuir-lhe mais tarefas. Mari começa a equilibrar vários pratos e leva embora uma alta torre de copos, impressionando os convidados com sua habilidade. Enquanto ela trabalha, o gato de Charlotte de repente corre em direção ao carrinho. Marie reage rapidamente, pegando o gato no ar e estabilizando os copos antes que caiam. Cal elogia o equilíbrio notável de Marie, e Roy explica que ela está equipada com um avançado amortecedor de choque. A festa continua sem problemas. Marie cumpre silenciosamente o pedido de Arthur, removendo os pimentões ao comê-los secretamente, antes que os pratos cheguem às mesas. Infelizmente, ela deixa cair um sem perceber. O gato avista o pimentão caído e começa a brincar com ele. De um lado do jardim, um intruso consegue passar pela segurança, mas antes que ele possa dar outro passo, Marie rapidamente o nocauteia, deixando-o inconsciente. Para garantir a segurança, ela decide patrulhar o resto da propriedade em busca de indivíduos mais suspeitos. Enquanto procura, ela de repente sente alguém diretamente atrás dela. Reagindo por instinto, ela agarra a pessoa e a joga por cima do ombro, apenas para descobrir que é Arthur. Ela o ajuda e o acompanha de volta ao escritório, onde ele descansa a cabeça em seu colo. Arthur admite que só queria escapar da multidão por um momento, exausto de entreter os convidados. Enquanto ele relaxa, Mari gentilmente acaricia sua cabeça, mas ela congela quando Arthur de repente agarra sua mão, se endireita e a puxa para perto para agradecê-la sinceramente. Assustada, Marie recua abruptamente. Ela anuncia que, como ele se recuperou, ela deve retornar às suas funções. Arthur a observa recuar com uma decepção silenciosa. Nenhum deles percebe que Charlotte viu toda a troca e sua crescente suspeita de que Marie pode não ser uma robô. De volta ao jardim, Mary luta para acalmar seu coração acelerado, confusa com suas próprias reações. Roy a instrui a servir água aos convidados, mas ela acidentalmente deixa cair e quebra um copo. Ao preparar outro, ela derrama uma jarra inteira em Roy. Suspirando, Roy a dispensa por enquanto, temendo que ela possa comprometer o disfarce se continuar nesse estado distraído. Sentindo-se culpada, Mari vagueia para um canto isolado do jardim. Antes de virar a esquina, ela avista um homem agachado, mexendo em algo. Percebendo que ele está plantando dinamite, Mari avança, destrói o detonador e chuta o homem direto através dos arbustos. Infelizmente, ela esquece que a festa está sendo realizada do outro lado desses mesmos arbustos. Os convidados ofegam quando Marie de repente irrompe, nocauteando um estranho à vista de todos. O pânico se espalha até que Arthur rapidamente sai e anuncia que o homem não era um convidado, mas um intruso que planejava detonar uma bomba. Ele declara orgulhosamente que Marie salvou a todos. Os convidados irrompem em aplausos, impressionados com sua rapidez de raciocínio e bravura. Cal nota o quão profundamente Arthur confia em Marie, enquanto Charlotte observa silenciosamente que talvez Marie seja quem ensinará a Arthur a confiar nas pessoas novamente. Do telhado, Maynard observa os elogios abaixo e pragueja com raiva. Enquanto ele divaga sobre sua vingança iminente, ele perde o equilíbrio e cai. Mais tarde naquela noite, Arthur está na varanda de seu escritório, contemplando a vista abaixo. Mari finalmente aparece, usando o vestido elegante que ele havia escolhido para ela, já que ele queria ver Mari em algo diferente de seu uniforme de empregada. Sorrindo, Arthur pega a mão dela e a convida para aproveitar o resto da noite com ele. Insegura de si, Mari puxa a mão de volta e se curva em desculpas, murmurando que sente muito por quase arruinar a festa. Arthur diz a Mari que ela trabalhou muito duro o dia todo e até se livrou de todos os pimentões só pra ele.
Ele sorri, admitindo que está verdadeiramente grato. Mari olha para Arthur em silêncio. Um calor estranho se espalha por seu peito e pela primeira vez ela sente um desejo avassalador de servi-lo para sempre. Arthur, alheio aos pensamentos dela, divaga em voz alta que deve ser bom ser uma robô, já que não há necessidade de comer. Curioso, Arthur pergunta como ela recarrega. Em pânico, Mary solta que funciona com uma bateria AA. Não há como alguém acreditar nisso. Mas para sua surpresa, Arthur a leva a sério e a observa por um longo momento antes de dizer suavemente que, esta noite, ela parece mais uma garota de verdade. Antes que Mary possa responder, Arthur se inclina e planta um beijo gentil em sua testa. Ela o empurra abruptamente e corre em direção à estufa. Ela se preocupa que Arthur possa ter descoberto seu segredo, já que ela é humana. Lá fora, Roy mantém seu silêncio, sua própria expressão nublada de preocupação. Na manhã seguinte, Mary se prepara para mais um dia de trabalho. Ela se preocupa em enfrentar Arthur depois da noite passada, mas se convence de que ele não poderia ter visto sua expressão claramente no escuro. Entrando na sala de jantar, ela decide dizer a ele que um mau funcionamento a fez empurrá-lo. Ela empurra um carrinho de comida e começa sua rotina. Arthur a cumprimenta calorosamente, como se nada tivesse acontecido. Murray se pergunta se ele esqueceu quando ela não o cumprimenta de volta. Arthur franze a testa e questiona seu silêncio. Uma mosca de repente zune por eles, e tanto Arthur quanto Murray estendem a mão para pegá-la ao mesmo tempo. Seus rostos acabam a centímetros de distância, fazendo Arthur corar enquanto Murray entra em pânico internamente, afastando-se rigidamente em um esforço para parecer robótica. Ela murmura que Arthur está agindo estranho hoje, mas ele apenas lhe diz para levar café ao seu escritório. Quando ela o faz, ele não consegue deixar de observá-la atentamente. Conforme o dia avança, Arthur a trata com mais gentileza, oferecendo-se para carregar coisas e até mesmo estendendo a mão para ela. Murray decide que deve agir de forma mais robótica para evitar suspeitas, mas Arthur apenas a observa, intrigado com seu estranho andar mecânico. Na sala de descanso, Roy chama Murray e a informa que ela está dispensada de suas funções, com efeito imediato. Ele explica que Arthur tem ficado desconfiado dela desde o dia anterior, e é apenas uma questão de tempo até que seu segredo seja exposto. Mary congela, incapaz de processar suas palavras. Roy a tranquiliza dizendo que ainda cuidará dela, mas insiste que ela deve encontrar trabalho em outro lugar antes que Arthur descubra a verdade. Mary debate-se com a ideia de partir. Ela se afeiçoou muito a Arthur. Desesperada, ela implora a Roy, prometendo fazer o seu melhor para não ser descoberta. Roy diz a ela que Arthur gosta muito dela, e se ele descobrir que ela é humana, isso o destruirá completamente. Ele a lembra o quanto Arthur odeia ser enganado e argumenta que mentir para ele deve estar a magoando também. Mary percebe que é incapaz de argumentar. Roy continua dizendo a ela que já providenciou sua substituição por um robô de verdade, já fabricado. Momentos depois, Mary 2, o novo modelo, desliza pelos corredores com uma precisão mecânica impressionante até chegar ao escritório de Arthur. Ao entrar, ela se apresenta como uma versão mais avançada de Mary e imediatamente demonstra suas habilidades, capturando e descartando uma mosca com agilidade. Arthur a encara com total descrença até que Roy se aproxima da máquina e explica que, com os sistemas aprimorados de combate e eficiência de Mary 2, ela é a empregada perfeita para servi-lo. Enquanto isso, a verdadeira Mary empacota silenciosamente o pouco que possui, enquanto Arthur experimenta a função de travesseiro de colo de Mary 2, completa com música ambiente relaxante. Nos portões, Roy insiste para que Mary parta rapidamente antes que Arthur perceba. Ela promete lavar e devolver seu uniforme, apesar da insistência dele para que ela o guarde. Para ela, o uniforme é um símbolo de tudo o que está prestes a perder, uma dolorosa lembrança de que nunca foi destinada a permanecer ao lado de Arthur. Assim que ela está prestes a partir, Arthur aparece com uma expressão que mistura confusão e raiva. Ele exige saber o que está acontecendo e por que ela está sendo substituída tão de repente. Mary usa seu tom calmo habitual e explica que, como há um robô mais novo e melhor fabricado, é hora de ela se afastar. Mas Arthur não acredita. Sua frustração aumenta enquanto ele luta para encontrar as palavras certas, tentando explicar que ele a quer especificamente. Antes que mais alguma coisa possa ser dita, Mary 2 aparece subitamente atrás de Arthur, seus sensores se fixando em Mary e identificando-a como uma ameaça iminente. Mary diz a Roy e Arthur para se afastarem enquanto o robô avança. Ela consegue bloquear o primeiro golpe, mas é rapidamente arremessada para trás pela força pura. Ela percebe rapidamente que a força de Mary 2 excede em muito a dela. Enquanto ela se prepara para o golpe final, Arthur mergulha na frente dela, protegendo-a do ataque. Roy grita de horror quando Arthur é atingido nas costas. Oprimida pela raiva e desespero, Mary convoca cada grama de força que lhe resta. Com um chute feroz, ela estraçalha Mary 2 ao meio, e a máquina desaba no chão. Arthur corre até Mary, sua voz cheia de preocupação, enquanto ele lhe diz que já sabe de tudo. Roy enrijece em pânico, temendo que o segredo deles tenha sido revelado. No entanto, a compreensão de Arthur está longe da verdade. Ele acredita que Mary havia tido um mau funcionamento e que Roy preparou Mary 2 como sua substituta. Arthur insiste que pode pagar pelos custos de manutenção dela, determinado a mantê-la ao seu lado. Mary rapidamente o tranquiliza, dizendo que não há necessidade, alegando que já foi consertada. Arthur sorri calorosamente, levantando-a em seus braços enquanto lhe pede para ficar com ele para sempre. Mary admite silenciosamente que quer a mesma coisa e por um momento os dois estão em uma felicidade plena.
Mais tarde na cozinha, Roy agradece a Mari por seus esforços e por fazer Arthur finalmente sorrir novamente, algo que ele não fazia há muito tempo. Mari promete continuar trabalhando duro e evitar quaisquer erros que possam expor sua verdadeira identidade. Um som mecânico falso ecoa pela sala. Mari se vira para ver Mari 2 entrando na cozinha, brilhando e totalmente operacional. O robô anuncia que foi reparado e atualizado. Roy explica que quer que ambas as Maris trabalhem juntas para proteger Arthur. Mari 2 expressa educadamente que anseia por trabalhar ao lado dela. Mari, no entanto, só consegue encarar silenciosamente o robô de verdade. Um dia, um grupo de homens disfarçados de funcionários da mansão discute secretamente maneiras de assassinar Arthur. No entanto, Mari e Mari 2 os pegam. Os homens tentam fugir, mas Mari 2 rapidamente implanta uma rede, prendendo-os. Em outra propriedade, Manor pragueja em frustração ao perceber que está ficando sem assassinos contratados para usar. Enquanto isso, Arthur repousa a cabeça no colo de Mari, refletindo em voz alta que os humanos não são confiáveis e que tudo o que ele realmente precisa é de Mari, pois ele ainda acredita que ela é apenas um robô. Perto dali, Mari 2 inicia seu processo de recarga. Ele se lembra que Mari também precisa de carregamento, então ele lhe entrega uma pilha A com um sorriso carinhoso, dizendo que é o tipo favorito dela. Curioso, ele pergunta como ela recarrega, pois gostaria de ver por si mesmo. Mari entra em pânico internamente, percebendo que não tem ideia de como fingir. Em desespero, ela coloca a pilha na boca e finge recarregar. Roy, observando da porta, sente-se certo de que o segredo dela será exposto. Mas quando Arthur murmura o quão adorável Mari parece enquanto carrega, Roy percebe o quão ingênuo Arthur pode ser com Mari. Mais tarde, Arthur diz a Roy que a segurança na mansão parece muito relaxada ultimamente. Roy explica que é principalmente porque Arthur mantém funcionários temperamentais por impulso. Ele sugere que Arthur faça uma pausa, apontando que seu pai também costumava descansar ao gerenciar a empresa, embora ele omita que o pai de Arthur frequentemente passava esse descanso com outras mulheres. Arthur considera o conselho e pergunta a Mari se ela tem um modo de prioridade de amante. Mari congela em choque enquanto Arthur e Roy esperam por sua resposta. Logo depois, Mari se vê acompanhando Arthur à cidade, tentando desajeitadamente agir como sua amante. Ela declara roboticamente que o ama, pensando que é um fracasso, mas Arthur fica secretamente encantado. Ele lhe diz para parar de chamá-lo de mestre e falar de forma mais casual quando estiver neste modo. Embora exija esforço, Mari consegue chamá-lo pelo nome, fazendo o coração de Arthur disparar. Enquanto caminham, Mari se lembra do conselho de sua professora de que, para se tornar forte, é preciso aprender com alguém forte. Aplicando essa lógica, ela decide que, para ser uma amante perfeita, deve observar casais de verdade. Ela avista um casal próximo, observando a garota convidar seu namorado para um chá. Imitando-a, Mari convida Arthur para tomar chá também, escolhendo a mesma loja em que o casal entra. Percebendo a garota abraçando seu namorado, Mari tenta imitá-la, esmagando Arthur acidentalmente em seu abraço excessivamente forte. Uma vez sentada, Mari pede desculpas, mas seu foco permanece no casal. Quando ela vê a garota alimentando seu namorado, ela percebe que pode fazer o mesmo com facilidade. Arthur acha suas ações estranhamente charmosas. Ele pega a mão dela e gentilmente guia a comida até sua boca. Para agradecê-la, ele também a alimenta com uma pilha, chocando todos os que estão por perto e que presumem estar testemunhando um ato de abuso doméstico. Eles eventualmente saem do café, com o olhar de Mari ainda fixo no casal à frente deles. Ela observa o quão afetuosos eles são. Arthur, sem saber que estão seguindo alguém, nota alguns pequenos barcos à beira do rio. Percebendo seu olhar, Mari o lembra que ela pode quebrar-se e cair na água, escondendo o fato de que não sabe nadar. Uma expressão preocupada cruza o rosto de Arthur ao perceber que Roy pode levá-la embora se ela tiver um mau funcionamento. Enquanto Arthur reflete sobre sua sugestão, Mari continua observando o casal. Desta vez, ela vê a garota dando um pequeno presente ao namorado. Mari raciocina que tais gestos devem fazer parte do que torna os casais felizes. Ela vê os dois compartilharem um beijo e rapidamente decide que isso é algo que ela não pode imitar. Ela gentilmente colhe um trevo de 4 folhas da grama e o apresenta a Arthur, dizendo que é um presente destinado a trazer-lhe felicidade. Arthur permanece em silêncio, fazendo Mari pensar que sua oferta deve ser sem valor. Arthur cuidadosamente pega o trevo da mão dela e lhe diz que a sinceridade importa mais do que o preço de um presente. Enquanto passeiam pelo parque, eles notam como quase todo o casal está de mãos dadas. Arthur pergunta hesitantemente se eles podem fazer o mesmo e gentilmente mostra a ela como. Mari ouve alguém comentar sobre quantos casais há naquele dia e começa a se perguntar se Arthur um dia encontrará uma garota gentil. Ao anoitecer, Arthur a leva a uma igreja antiga e admite visitá-la frequentemente com seus pais. De repente, ele pergunta se pode beijá-la. Mari congela, sua expressão vazia, mas sua mente em pânico. Ela sabe que deveria permitir, mas se sente desconfortável. Assim que Arthur se inclina, Mari avista um projétil voando em direção a eles. Ela se move rapidamente, puxando-o para fora do perigo. Pelo canto do olho, ela avista movimento no telhado da igreja e diz a Arthur para ficar onde está enquanto ela resolve. Ela fica cara a cara com Noah, que parece mais intrigado por suas habilidades do que por seu alvo. Ele pergunta casualmente se ela é a namorada de Arthur, mas Mari insiste que é apenas sua atendente. Enquanto ataca, ela percebe a facilidade com que Noah bloqueia e desvia. Sua compostura e velocidade deixam claro que ele não é um oponente comum. Mari ouve Arthur chamando por ela. Ela se vira para dizer a ele para ficar para trás, mas Noah aparece de repente atrás dela e declara que gosta dela. Com um empurrão rápido, ele a joga do telhado.
Mari percebe que está caindo, mas antes que possa atingir o chão, Arthur a pega bem a tempo. Ela pede desculpas por deixar Noah escapar, repreendendo-se silenciosamente por falhar tanto como protetora de Arthur, quanto como sua suposta amante. Enquanto seus pensamentos giram em culpa, Arthur se inclina e planta um beijo suave em sua bochecha, dizendo que o beijo de verdade deles pode esperar até que ela entre no modo amante novamente. Mari o avisa que não pode prometer usar esse modo com frequência, pois ele consome uma grande quantidade de bateria. Ao ouvir isso, a expressão de Arthur escurece e ele chama Roy discretamente para buscá-los. No dia seguinte na escola, a mente de Mari continua voltando para Noah. Ela jura a si mesma que o eliminará na próxima vez que se encontrarem. Seus pensamentos são interrompidos quando a professora anuncia um novo aluno transferido, e Noah se apresenta alegremente na frente da turma. Lá fora, Maynard murmura que espera que Noah finalmente consiga terminar o trabalho. De volta à aula, Noah rapidamente se torna popular entre as garotas, seu charme as conquistando com facilidade. Mari não perde tempo e sai da sala, determinada a encontrar Arthur e avisá-lo de que um assassino se infiltrou na escola deles. Enquanto ela se apressa pelo corredor, Noah aparece de repente ao lado dela, perguntando se ela irá à sua festa de boas-vindas. Sem hesitar, Mari o ataca, declarando que ninguém a convidou. Noah deflete seus golpes com facilidade e contra-ataca, observando que as pessoas têm medo dela por causa de sua falta de emoção. Ele agarra o rosto dela, dizendo que quer torcer aquele olhar inexpressivo com dor e que se apaixonou por ela no momento em que se conheceram. Mari se liberta, convencida de que ele é um psicopata. Quando ela exige saber seu propósito, Noah revela uma pilha grossa de documentos, fotos e registros de seu passado como uma lutadora treinada. Todo o rastro daquela vida deveria ter sido apagado por Roy quando ela assumiu seu papel de empregada robô. Noah explica que seu verdadeiro presente para ela é o tempo e o esforço que ele dedicou para descobrir seus segredos. O estômago de Mari revira com suas palavras, achando sua obsessão perturbadora. Ele então pergunta por que ela escolheu se esconder atrás da identidade de uma empregada robô. Mari pergunta a Noah o que ele realmente quer dela, e ele responde com um sorriso desarmadoramente inocente que ele só quer se dar bem. Antes que ela possa responder, Arthur aparece, exigindo saber que negócios Noah tem com Mari. Noah menciona casualmente que estava apenas olhando algumas fotos interessantes. Temendo que Arthur pudesse ver, Mari rapidamente se vira e finge concordar com o ato de Noah. Noah então coloca a mão nos ombros de Mari, afirmando presunçosamente que parece que ela o prefere a Arthur. A declaração acende a raiva de Arthur e ele diz a Noah para remover a mão, declarando que Mari não gosta dele. Noah pergunta a Mari se isso é verdade. Pensando rápido, Mari responde que ela simplesmente quer permanecer em bons termos com ele porque ele possui informações valiosas. Noah parece encantado com a resposta dela e declara audaciosamente que Mari agora pertence a ele. Arthur, frustrado com toda a troca, acusa Noah de encher a cabeça dela com bobagens. Ele desafia Noah para um duelo, com o prêmio sendo a própria Mari. O caos irrompe de repente quando um grupo de galinhas passa correndo por eles, seguido de perto por alguns estudantes em pânico. Toby explica apressadamente que 7 galinhas do laboratório de pesquisa escaparam. Sentindo uma oportunidade, Noah estala os dedos e sugere que o duelo deles seja resolvido por quem pegar mais galinhas. Arthur concorda, enquanto Toby assume que eles estão simplesmente o ajudando a recuperar os animais escapados. Arthur pega uma com facilidade. Algumas garotas próximas notam sua habilidade e começam a sussurrar admiradas. Indiferente à atenção, Arthur comenta que os animais são muito mais confiáveis do que os seres humanos. A declaração faz Mari se preocupar silenciosamente com a profundidade de sua desconfiança pelas pessoas. Depois de colocar gentilmente a galinha em um carrinho, que já continha outras 2, ele se vira para Mari e lhe diz para permitir que ele a proteja, desta vez quando ela se oferece para ajudá-lo. As garotas que observam de longe suspiram com suas palavras e a maneira como ele a trata com tanto cuidado. Ouvindo uma galinha em pânico, ele imediatamente sai correndo em perseguição. Enquanto isso, Noah adota uma abordagem diferente, pedindo aos estudantes próximos que o ajudem a encontrar e pegar as galinhas restantes. Mari grita que suas táticas são injustas, mas Noah apenas a lembra que eles nunca estabeleceram regras contra a busca de ajuda. Ele logo avista 3 galinhas amontoadas por perto e tenta se aproximar delas, mas os pássaros se espalham instantaneamente em todas as direções. Observando a cena se desenrolar, Mari conclui que até os animais podem sentir o quão desequilibrado Noah realmente é, não importa o quão charmoso ele tente parecer. Noah decide usar uma de suas ferramentas de assassinato, capturando habilmente todas as 3 galinhas em um único movimento e igualando o total atual de Arthur. Uma estudante então o informa que outra galinha foi avistada no jardim em frente à cafeteria. Noah imediatamente se dirige para lá, apenas para encontrar Arthur já em perseguição do mesmo pássaro. Sentindo a tensão entre eles, a galinha dispara para os arbustos densos, tornando quase impossível para Arthur rastreá-la. Noah, no entanto, rapidamente localiza sua posição com seus olhos treinados e corre atrás dela. Arthur o segue de perto, sem querer perder. Observando a distância, Mari fica ansiosa que Arthur possa ficar para trás. Pensando rápido, ela sobe em uma árvore próxima para obter um ponto de vista melhor e começa a gritar direções para guiá-lo. Assim que ela avista o esconderijo da galinha e chama Arthur, o galho sob ela se quebra, enviando-a despencando para o lago abaixo. Arthur abandona imediatamente a perseguição, mergulhando na água para resgatá-la. Noah para em confusão, olhando entre a galinha e a direção para onde Arthur foi. Debaixo d'água, Mari afunda impotente até que Arthur a alcança e a puxa para a segurança.
Ele a deita gentilmente na grama, assegurando-lhe freneticamente que chamará Roy para repará-la imediatamente. Embora Mari mantenha os olhos fechados, ela pode ouvir o pânico em sua voz e sentir suas mãos trêmulas. Apesar de acreditar que o falhou como protetora e companheira, Mari se sente profundamente tocada por sua preocupação. Quando uma única lágrima de Arthur cai em sua bochecha, ela abre os olhos e lhe diz que está bem. Nesse momento, um estudante anuncia que Noah já garantiu a última galinha. Noah se aproxima com o pássaro em seus braços, mas em vez de se gabar, ele declara Arthur o verdadeiro vencedor porque ele escolheu abandonar o concurso para salvar o que realmente importava para ele. Enquanto Noah se afasta, Mari e Arthur retornam silenciosamente à mansão, onde Roy imediatamente repreende Mari por sua imprudência. Embora tenha sido Mari quem quase se afogou, é Arthur quem acaba adoecendo. Após o incidente na escola, Roy ameaça matar Mari porque Arthur pegou um resfriado depois de tentar salvá-la. Ela estava escondendo sua verdadeira identidade como humana o tempo todo, e estava tudo bem até que Noah conseguiu desenterrar seu passado. Roy fica surpreso, solta Mari, dizendo que tal coisa é impossível, já que ele se certificou de destruir o passado dela. Mari afirma que o mais importante a fazer é garantir que Arthur se recupere e promete servi-lo com o melhor de suas habilidades. Roy lhe diz para segui-lo porque ele tem algo para ela. Ele lhe mostra uma maleta e diz que o pai de Arthur a usava como um kit de enfermagem e sempre se recuperava por causa dela. No entanto, Roy admite que na verdade não tem certeza do que há dentro. Momentos depois, Mari encontra Arthur tentando trabalhar em seu escritório. Ela percebe que ele está lutando, tenta fazê-lo parar tirando seu laptop. Ela insiste que ele descanse, mas Arthur argumenta fracamente contra ela, já que ele tem muito trabalho do conselho estudantil para terminar. Antes que ele possa argumentar mais, ele tem um acesso de tosse, fazendo Mari insistir para que ele descanse novamente. No entanto, ele ainda insiste que deve completar suas tarefas primeiro. Ele diz que foi escolhido para assumir a responsabilidade e deve corresponder às expectativas porque as pessoas dependem dele. Mari fica sem palavras com sua determinação e só pode observar enquanto Arthur cambaleia para fora de seu escritório para recuperar alguns documentos. Observando-o, Mari decide que é hora de usar o kit de enfermagem. Ela abre a maleta e fica chocada com seu conteúdo. Arthur ainda está procurando os documentos quando Mari o chama pelo nome. Ele se vira para ver Mari vestida com um uniforme de enfermeira. Mari ainda está confusa que o kit de enfermagem continha um uniforme, mas se funcionar ela não vai reclamar. Arthur está muito atordoado com a visão para reagir enquanto ela o leva para seu quarto. Ela o imobiliza na cama, pedindo-lhe novamente para descansar. Arthur pensa que pode estar sonhando com Mari em um uniforme de enfermeira devido à sua febre. Mas então ele também considera a possibilidade de que este seja o modo de enfermagem de Mari. Ele se convence de que é apenas isso, recusando-se a admitir que está sendo um pervertido. Ele decide concordar com ela, e Mari se inclina para pressionar a testa contra a dele para sentir o quão alta está sua febre. Arthur fica nervoso, e pergunta a Mari como ela pode medir a temperatura, já que o que ela acabou de fazer parece muito humano. Mari percebe que agiu por instinto e rapidamente encobre, alegando que tem um sensor de temperatura na testa. Mari lhe diz que sua temperatura está alta e que é melhor se ele a deixar limpar seu suor. Sem reclamar, Arthur remove a camisa. Ele lhe diz para fazer o que precisa e Mari lembra a si mesma que é simplesmente um robô cumprindo seu dever. Ela consegue limpar a parte da frente sem problemas, mas quando limpa as costas dele, fica chocada ao vê-las cobertas de cicatrizes. Arthur admite que não deixa as pessoas verem suas costas porque essas cicatrizes o assombrarão para sempre. Gentilmente, Mari o abraça por trás, prometendo que enquanto ela o servir, nunca permitirá que nenhum mal o atinja novamente. Ela não o deixa ver as lágrimas em seus olhos enquanto reza silenciosamente para ser a única a vê-lo tão vulnerável. O coração de Arthur dispara, convencido de que deve estar sonhando. Enquanto isso, dois assassinos conseguem se infiltrar na propriedade. Eles estão confiantes de que podem matar Arthur, já que, de acordo com suas informações, ele está doente e em estado crítico. Mari aparece atrás deles e um dos assassinos fica agradavelmente surpreso, pensando que ela é uma enfermeira de cosplay. Sem hesitação, Mari o chuta, nocauteando-o imediatamente. O outro ataca, mas ela o nocauteia usando um dos ornamentos da propriedade. Ela arrasta os dois corpos para se livrar deles e faz o último assassino cair de uma janela. Mari pede desculpas a Arthur pelo barulho, mas o tranquiliza, dizendo que cuidou de todos os fretes e que ele pode descansar. De seu lugar na cama, Arthur sorri para ela e pega sua mão, dizendo que se sente em paz porque Mari está com ele, e que ela é a única para quem ele pode mostrar seu lado vulnerável. Ele admite que finge ser forte em público, embora odeie as pessoas que mais mentem. Mari se sente culpada por estar mentindo para ele, mas o desejo de permanecer ao lado dele é mais forte que sua culpa. Ela se pergunta o que esses sentimentos significam, já que acha estranho estar tão apegada. Em outro lugar, Maynard procura por Noah, apenas para Noah se esgueirar por trás dele e assustá-lo. Quando Noah pergunta para que serve o taco, Maynard o balança descontroladamente, alegando que o trouxe porque Noah sempre o assusta. Depois de se acalmar um pouco, ele pergunta a Noah se ele trouxe o item que havia prometido. Noah joga o telefone de Arthur para ele, e Maynard imediatamente o esmaga, garantindo que o vídeo nunca será visto pelo público. Noah lhe diz que agora eles podem facilmente matar Arthur sem medo de serem pegos, mas Maynard o instrui a trazer Arthur vivo porque ele quer ter a honra de matá-lo pessoalmente. Alguns dias depois, com Arthur finalmente recuperado, a escola secundária Carmeia realiza sua festa de aniversário.
Este ano é uma festa fantasia, e Arthur recebe os convidados, agradecendo a todos pela participação. Mari observa suas palavras de abertura, grata por Arthur ter conseguido se recuperar a tempo de apresentar o evento. Após seu discurso, Arthur se aproxima de Mari e pergunta se ela está cansada. Ele então lhe entrega várias baterias duplas para que ela possa recarregar sempre que se sentir exausta. Ela o agradece, mesmo que na verdade não tenha utilidade alguma para elas. Noah então os cumprimenta, exibindo sua fantasia de vampiro para a ocasião. Ele se gaba de que toda a turma adorou seu traje, então percebe que Mari está vestida de empregada. Ele imediatamente a abraça e a chama de fofa, irritando Arthur, que pergunta aos convidados próximos se eles têm algo com que ele possa acertar Noah. Antes que Arthur possa cometer um crime, um senador chama sua atenção. Arthur imediatamente cumprimenta o senador e diz a Mari que precisa entretê-lo por um tempo. Assim que Mari fica sozinha com Noah, ele reclama que está entediado e decide procurar algo para comer. Mari decide que precisa silenciar Noah. Ela se aproxima da mesa do buffet e nota alguém com uma fantasia de vampiro, repreendendo-o por falar demais. O estudante parece chocado, e Mari percebe que a pessoa não é Noah, mas sim alguém usando um traje semelhante. O estudante então diz a Mari que foi Noah quem lhe deu aquela fantasia. E não é apenas ele, mas vários outros estudantes também. Mari percebe que Noah previu sua tentativa de matá-lo e se escondeu astutamente, vestindo vários alunos com a mesma roupa. Ela imediatamente liga para Roy para perguntar onde Arthur está. Roy lhe diz para seguir suas instruções, e Mari rapidamente sai correndo para encontrar Arthur. Arthur e o senador estão conversando quando Noah de repente o injeta com algo que o faz desmaiar. O senador pede desculpas e foge do local. Noah fica um pouco distraído e não percebe Arthur sacar um taser até sentir um choque. Suas luvas conseguem conduzir a eletricidade, então ele não fica totalmente atordoado e tenta subjugar Arthur com um chute. Arthur consegue bloquear, mas luta, já que não consegue ver seu atacante. Noah, impressionado, explica que injetou Arthur com um sedativo que enfraquece a visão e a audição. Normalmente, pessoas que não desmaiam já estariam implorando por suas vidas, mas Arthur é o único que ele conheceu que continua lutando apesar da droga. Ele dá a Arthur outra dose que finalmente o deixa inconsciente. Noah diz ao Arthur inconsciente que a última dose era na verdade para Mari, pois ele esperava capturar os dois. Enquanto isso, Mari ainda está sendo guiada para a localização de Arthur por Roy. Quando ela se aproxima do quarto de onde vem o sinal do GPS, ela diz a Roy para preparar algo. Entrando no quarto, ela percebe que está sem uso. Ela avista outra porta e assume que Arthur está logo atrás dela. Enquanto se move em direção a ela, Noah de repente empurra uma faca em seu pescoço, mas Mari desvia a tempo. Noah se diverte com o fato de Mari permanecer sem emoção apesar do ataque. Mari o chuta para longe, então ataca novamente para desarmá-lo. Ela diz a Noah que como não conseguiu derrotá-lo nas últimas vezes, decidiu se retreinar. Noah a olha com diversão e lhe diz que desta vez ele também será sério. Os dois começam a lutar, trocando socos e chutes. Noah parece estar se divertindo, dizendo que se eles se unissem, seria divertido fazer assassinatos por contrato. Mari está enojada, respondendo que ninguém iria querer aquele trabalho e que ela já é a empregada de Arthur. Noah consegue imobilizá-la e admite que se sente desapontado com ela, já que ele sabe mais sobre ela do que Arthur e até declarou seu amor, mesmo conhecendo seu passado. Ele começa a sufocá-la, tentando fazê-la admitir que pode ser feliz com ele. Mari recusa-se teimosamente e percebe que seu aperto com a mão direita está mais fraco. Ela usa esse conhecimento para se libertar e rapidamente foge. Noah percebe que ainda está sentindo os efeitos da arma de choque de Arthur. Mari então pega uma das baterias do Obula e a lança em direção ao lustre, estilhaçando as luzes e mergulhando o quarto na escuridão total. Mari tenta alcançar a porta onde ela acredita que Arthur está, mas Noah anuncia que seu pequeno truque não funcionará porque ele está acostumado a ver no escuro. Ele avista Mari e usa um chicote de corrente para puxá-la para mais perto. No entanto, à medida que a figura se aproxima, ele percebe que não é Mari. Mari também quebra facilmente sua arma e o soca. A verdadeira Mari elogia sua contraparte e então deixa Mari também para lidar com Noah enquanto ela resgata Arthur. Ela o encontra muito fraco, mas sem ferimentos externos visíveis. Ela o ajuda a se levantar e eles começam a fazer sua fuga. Ela chama Mari também para anunciar sua retirada, mas em vez disso sente a mão de Noah agarrá-la. Mari se vira e vê Noah, que ela pensa parecer um zumbi. Então ela percebe Mari também estilhaçada em pedaços ali perto. Enfurecida, ela dá uma cotovelada em Noah, e como ele já está enfraquecido, ele cai para trás. Noah diz a Mari que sabe que ela ama Arthur, mas insiste que nunca dará certo, porque Arthur ama a versão robô dela. Ele afirma que Arthur nunca a amará quando descobrir que ela é humana. Ele continua dizendo que Mari não é o tipo de pessoa para ser amada de qualquer forma, já que foi rejeitada e odiada desde a infância. Noah continua a zombar dela, dizendo que ela está destinada a trilhar um caminho solitário e sem amor. Para sua surpresa, Arthur de repente cobre seus ouvidos, dizendo-lhe para não ouvi-lo. Até Noah fica chocado, já que Arthur não deveria conseguir ficar de pé com a quantidade de drogas que lhe foram injetadas. Arthur, ainda lutando para ver claramente, move-se em direção a Noah e o ordena a encará-lo. Mari fica tocada, não esperando que Arthur se importasse ou pensasse nela. Ela pula entre eles e ataca Noah, prometendo silenciosamente ficar sempre ao lado de Arthur. Quando ela retorna ao lado de Arthur, ela vê que ele já está inconsciente.
Ela o olha com carinho, pensando em como ele sempre se esforça para protegê-la. Mari percebe que Arthur a fez sentir tantas emoções novas. Suavemente, ela confessa seu amor à sua forma inconsciente. Após o incidente, Mari retorna à escola. A turma percebe que Noah não está comparecendo, e Mari sabe que é por causa do ferimento fatal que ela lhe deu. No entanto, ela fica chocada ao sair da sala de aula e encontrar Noah parado bem na frente dela, fortemente enfaixado. Noah lhe diz para ir com calma, explicando que ele não pode fazer nenhum trabalho de assassinato devido aos seus ferimentos. Em vez disso, ele pergunta se ela será capaz de manter sua fachada agora que está ciente de seus sentimentos. Ele avisa que o amor construído sobre mentiras está fadado a terminar tragicamente. Então ele sussurra que ela sempre pode correr para ele. Arthur de repente aparece por perto e Noah o cumprimenta como se nada estivesse errado. Ele afirma que simplesmente caiu e se machucou, mas ouviu que Arthur também foi vítima de um ataque. Arthur o olha com desconfiança e diz a Noah que durante o ataque ele ouviu a voz de Noah. Noah casualmente afirma que Arthur deve ter imaginado e sai para fazer outros negócios. Mari se aproxima de Arthur e percebe que ele parece estar de bom humor. Arthur sorri e diz que é porque teve um bom sonho enquanto estava inconsciente e espera que um dia ele se torne realidade. Um dia, Mari se encontra diante de um assassino que exige saber onde Arthur está. O homem não percebe que Mari é na verdade a guarda-costas de Arthur e não vê o que está por vir quando ela o chuta pela janela. Arthur diz a Mari que ela fez um bom trabalho cuidando de outro assassino. Ultimamente, ele notou um aumento nas tentativas contra sua vida. Ele suspeita que um de seus funcionários esteja envolvido e aponta para alguém que ele se lembra de ter bisbilhotado recentemente. O funcionário entra em pânico ao ser descoberto e é arrastado para fora da mansão. Arthur se sente aliviado por Mari ser uma robô que nunca mentirá para ele. Ele elogia sua aparência, enquanto Mari silenciosamente lembra a si mesma que deve continuar escondendo sua identidade como humana se quiser permanecer ao lado de Arthur. No entanto, tem sido difícil ultimamente, já que ela percebeu que tem sentimentos românticos por ele. Arthur parece tão radiante quando sorri para ela que ela começa a se preocupar em se entregar acidentalmente. Ela se afasta rapidamente, sem saber que acabou de derrubar o precioso vaso de Arthur no processo. Roy se preocupa com o vaso, mas Arthur lhe diz que está tudo bem, dizendo que Mari é muito mais preciosa do que ele. Mari se esgueira de volta para ver o que está acontecendo e ouve Arthur dizer que ele sempre pode comprar um vaso de reposição. No entanto, Roy aponta que Mari tem cometido muitos erros ultimamente. Roy informa a Arthur que ele enviará Mari para a fábrica e Mari entra em pânico. Para ela, ser enviada para a fábrica é o mesmo que morrer. Mais tarde naquela tarde, ela se sente deprimida porque tudo o que ela quer é permanecer ao lado de Arthur. Mari também percebe o comportamento estranho de Mari em relação a Arthur e conclui que ela está mostrando sinais de amor. Mari ouve isso e, aliviada que Mari também está totalmente reparada, corre e a abraça. Mari também jura que se ela vir Noah novamente, ela o esmagará como um hambúrguer. Ela também conta a Mari sobre suas novas atualizações. Ela agora está programada para intervir e apoiar Mari sempre que ela estiver em apuros, e pode até ajudar com a vida amorosa de Mari. Mari começa a chorar e admite que Arthur parece tão radiante para ela que ela não sabe o que fazer. Enquanto Mari também procura na internet por respostas, Mari começa a acreditar que finalmente fez uma amiga confiável. Mais tarde, Mari e Mari também visitam Arthur. Arthur percebe que Mari está usando óculos de sol e Mari também explica que está no modo DJ e agora lhe fornecerá música animadora. Enquanto Mari começa a usar os tocadiscos, Arthur sorri para ela, satisfeito com o recurso. Mari agradece que Arthur seja ingênuo o suficiente para ela continuar usando seus óculos sempre que sente que ele é muito radiante. No entanto, Arthur gentilmente remove seus óculos de sol, dizendo a Mari que ele quer ver o rosto dela o tempo todo. Mari também percebe que os sinais vitais de Mari estão aumentando e que sua compostura pode logo se quebrar. Para ajudar, Mari também esbarra nela, esperando desviar a situação, apenas para Mari colidir com o rosto de Arthur. Em uma tentativa de encobrir o erro, Mari também explica que remover os óculos de sol no modo DJ poderia causar falhas mecânicas. Mari o leva ao sofá para que ele possa descansar, mas quando ele pergunta se pode sentar em seu colo, ela entra em pânico e finge uma falha. Mari também explica rapidamente que isso é resultado de Arthur ter removido seus óculos de sol mais cedo. Mari fica imóvel, imaginando como ela conseguiu agir como seu travesseiro de colo. Mari também diz a Arthur que ele não deve tocar em Mari a partir de agora, mas que outros pedidos ainda podem ser atendidos. Arthur entende e pergunta a Mari se ela pode dizer "eu te amo" para ele. Mari se levanta e diz que pode, mas permanece em silêncio por tanto tempo que Mari também verifica se ela ainda está funcionando. Mari começa a falar, mas em vez de dizer a frase, ela solta outra coisa. Mari também imediatamente diz a Arthur que Mari precisa ser reiniciada e a afasta. Mari permite perguntando-se por que aquelas palavras de repente se tornaram difíceis de dizer. Elas param perto da escada e Mari admite que não está nada bem. Perceber que está apaixonada por Arthur tornou as coisas que costumavam ser fáceis subitamente difíceis. Mari confessa que o amor a deixou fraca. Mari também se move para o lado dela e lhe diz que, embora o amor possa tornar uma pessoa vulnerável, ele também pode dar-lhes força.
Os olhos de Mari se arregalam com esperança, enquanto Mari também a convence de que o amor pode ser uma fonte de poder. Sentindo-se confortada, o coração de Mari se aquece ao perceber que encontrou uma verdadeira amiga em Mari também. Ela se levanta e decide pedir desculpas a Arthur. Mari encontra Arthur ainda em seu escritório, mas ele acaba pedindo desculpas primeiro. Ele pensa que Mari tem trabalhado demais desde a festa e não teve tempo suficiente para se recuperar. Ele acha seus sentimentos por ela estranhos. Ele está ciente de que Mari lhe foi dada para servir como proteção, mas recentemente ele se viu querendo protegê-la em vez disso. Suas palavras apenas fazem Mari se apaixonar ainda mais por ele, e um rubor sobe às suas bochechas antes que ela possa impedi-lo. Arthur a olha, e naquele momento ela parece quase humana para ele. Mari pensa que ele está prestes a abraçá-la, mas em vez disso ele se move para protegê-la com seu corpo, enquanto o assassino de antes irrompe pela janela próxima. O assassino zomba deles, dizendo que uma queda do segundo andar não o mataria. Sacando uma arma, ele declara que desta vez ele pegará Arthur com certeza, já que está mais bem preparado. Enquanto Arthur o encara do chão, Mari fica irritada, pois o assassino interrompeu um momento precioso entre eles. Ela de repente sente uma imensa onda de energia percorrendo seu corpo. Ela salta do abraço de Arthur e percebe que Mari também estava certa. O amor realmente pode dar força. Ela chuta o homem, que zomba, e a chama de assustadora por causa de seu rosto inexpressivo. Ele é atingido por uma estátua que Arthur joga nele. Arthur então lhe diz que Mari é fofa. Arthur sorri para Mari, e ela se permite sorrir de volta. Chocado por ela estar mostrando expressão pela primeira vez, Arthur rapidamente sai do quarto, deixando Mari e Mari também lidarem com o assassino. Enquanto ele se afasta, ele se pergunta se realmente viu Mari sorrir ou se sua mente estava pregando peças nele. Ele se lembra da noite da festa quando estava inconsciente. Ele poderia jurar que ouviu Mari confessar seu amor por ele. Ele desaba no chão, percebendo que está alucinando com Mari porque se apaixonou por ela. Enojado consigo mesmo, ele rasteja para sua cama. Uma vez lá, ele começa a pensar em como tornar o casamento com uma robô possível e se pergunta como o mundo reagiria se ele algum dia anunciasse isso. Um dia, enquanto Mari e Mari também cuidam do jardim, Roy informa a Mari que Arthur está procurando por ela. Enquanto Mari se prepara para ir, Roy se corrige, dizendo que encontrou Mari também em vez disso. A correção a atinge, e Mari sente uma pontada de ciúme sabendo que Arthur não perguntou por ela. No dia seguinte, Mari acorda e ouve Roy dando instruções a Mari também, em vez dela. Curiosa, ela dá uma espiada e vê Arthur e Mari também, cumprimentando Charlotte. Charlotte nota Mari e a cumprimenta gentilmente, levando Mari a retribuir o gesto educadamente. No entanto, ela não é convidada a se juntar a eles no escritório. Mari também já assumiu a maioria de suas tarefas habituais. Quando Mari tenta oferecer chá a Arthur a ignora e, em vez disso, pergunta a Mari também sua opinião sobre a reunião privada deles de ontem. Um pouco mais tarde, Mari tenta espioná-los da varanda do lado de fora do escritório de Arthur. Ela mal consegue ouvir a maior parte da conversa, mas está ciente de que Mari também e Roy estão envolvidos nela. Ela começa a acreditar que Mari também e Arthur desenvolveram um relacionamento secreto pelas suas costas. Arthur retorna ao seu escritório aliviado ao ver Mari já lá. Ele tenta pedir a ela uma massagem nos ombros, mas Mari responde friamente que Mari também é melhor em massagens, então ele deveria perguntar a ela. No dia seguinte, antes que Mari e Arthur fossem para a escola, Mari faz um comentário lateral dizendo que sabe que Arthur preferiria que Mari também o acompanhasse. Ela acrescenta que Mari também é mais fofa do que ela, então é compreensível, e segue para o carro com Arthur vindo logo atrás dela. Roy os observa partir, um pouco preocupado, já que os sentimentos de Mari estão se tornando muito óbvios. No caminho de carro para a escola, Arthur fala sobre como o trabalho do conselho estudantil tem sido cansativo e como ele precisa de uma pausa. Ele sugere que eles passem pelo parque depois da escola para assistir ao pôr do sol. Novamente, Mari lhe diz para levar Mari também em vez disso, e os olhos de Arthur se arregalam de surpresa com a sugestão dela. Mari imediatamente se repreende internamente por falar fora de hora, percebendo que pode ter soado rude para seu mestre. Quando chegam à escola, Mari observa várias garotas se derretendo por Arthur enquanto ele caminha em direção ao prédio. Mari segue para sua própria aula e percebe que Noah está cercado por pessoas, falando sobre fazer outra festa em breve. Mari se vira tentando evitá-lo. Ela não vai muito longe antes que Noah apareça bem atrás dela. Ele pergunta se ela precisa de algo dele, mas Mari não responde. Ele aponta que ela não está com Arthur e Mari admite que se sente estranha sempre que está com ele ultimamente. Então, em vez de seguir Arthur, ela decidiu ficar de olho em Noah para garantir que Arthur permaneça seguro dele. Noah lhe diz que se ela quiser desabafar ou conversar, ele pode estar lá para ela, já que Mari não tem amigos em quem possa confiar. Para sua surpresa, Mari realmente lhe diz o que está sentindo. Ela se aproxima dele e admite que sente raiva sempre que outras pessoas se aproximam de Arthur. Noah lhe diz que o que ela está sentindo é ciúme, e que é normal para alguém apaixonado. Ele sorri e diz que a melhor maneira de lidar com o ciúme é simplesmente se livrar das pessoas de quem ela tem ciúmes. Ele então começa a falar sobre como ele também quer se livrar de Arthur em breve para que ele e Mari possam ficar juntos, mas a essa altura, Mari já havia desaparecido de sua vista. Ele acha Mari ciumenta fofa. No final do dia, Mari espera pacientemente por Arthur no portão quando o motorista a informa que irá buscá-la. Mari lhe diz que Arthur ainda está lá dentro, mas o motorista diz que Arthur já está no parque e que foi instruído a apenas buscar Mari.
Mari de repente fica em silêncio antes de decidir ir para o parque sozinha, deixando sua bolsa cair na calçada. O motorista pega a bolsa, comentando como Mari é uma robô tão estranha, já que seus padrões de comportamento realmente não combinam. Mari corre em direção ao parque percebendo que Noah estava certo, ela está com ciúmes. Ela está preocupada que Mari também possa tirar Arthur dela. No entanto, ela se sente culpada por pensar mal de Mari também, que é sua amiga. Ela descobre que amar Arthur é difícil porque a força a lidar com emoções tão feias. Arthur está assistindo ao pôr do sol exatamente como disse que faria, quando um assassino de repente aparece para matá-lo. Mari o chuta facilmente para longe, alegando que ela é a única que pode assistir ao pôr do sol com Arthur. Para mais surpresa, mais assassinos se revelam, mas são rapidamente tratados por Mari também, que aparece dos arbustos. Mari também lança vários pequenos mísseis que fazem os assassinos se dispersarem. Ela vai atrás deles, instruindo Mari a garantir que Arthur permaneça seguro. Arthur sorri para Mari também e diz a Mari que as modificações em que ele e Roy estavam trabalhando foram um sucesso e que até Charlotte estava envolvida no projeto. Eles fizeram isso para que Mari também pudesse lidar com as coisas sozinha, sempre que Mari precisasse de reparos. Mari abaixa a cabeça e pede desculpas por seu comportamento recente, admitindo que ela presumiu que estava sendo substituída por Mari também, e ficou com ciúmes dela. Arthur se enrijece com suas palavras, confirmando que ela realmente disse que estava com ciúmes. Ele diz a Mari que Mari também é uma incrível empregada robô, mas Mari sempre será a favorita, independentemente de quão avançadas as coisas se tornem no futuro. Ele a abraça e pergunta se deveria deixar mais óbvio que ela sempre será a número 1 dele. Ele a abraça, satisfeito pelo fato de robôs poderem sentir ciúmes, achando Mari adorável. Roy observa de longe antes de voltar sua atenção para a fumaça ao longe. Ele sabe que Maeve também exagerou. Sua atenção retorna a Maeve e Arthur, que continuam a observar o pôr do sol juntos. Certa manhã, Arthur repreende seu motorista por estar atrasado. Maeve acredita que Arthur pode demiti-lo, mas, para a surpresa de todos, Arthur decide que uma bronca é suficiente e diz a Marge para seguir em frente no carro. Durante a viagem de carro, Marge observa Arthur e percebe que ele não parece tão zangado como de costume. É então que o motorista cumprimenta Arthur com um feliz aniversário. Mari fica chocada ao saber que hoje é um dia tão importante para Arthur. Arthur de repente diz a Mari que ele realmente odeia seu aniversário. Ele explica que as pessoas usam isso como desculpa para lhe enviar presentes, mas são sempre coisas como bombas ou facas. A comida está sempre envenenada e ele nunca pode ter uma festa de aniversário adequada, pois há sempre uma ameaça de bomba. Ele acrescenta que há uma memória ruim específica ligada ao seu aniversário, mas também uma boa. Ele recorda o dia em que foi levado para a mansão como enteado. Seu pai havia tirado o dia de folga para recebê-lo e celebrá-lo, e eles compartilharam um bolo juntos. Permanece a memória mais querida de Arthur. Maeve se identifica porque ela também adora bolos de aniversário. Quando vivia na pobreza, ela nunca teve o luxo de ter um até que alguém lhe comprou um, e aquele pequeno gesto a deixou muito feliz. Determinada a fazer a Arthur feliz, ela promete que, ao voltarem para casa, ela assará um bolo para o aniversário dele. Ao chegarem à escola, as garotas imediatamente se aglomeram em torno de Arthur para cumprimentá-lo e cobri-lo de presentes. Mari os recolhe usando um carrinho, mas Arthur diz às garotas que não aceitará presentes de colegas de classe. Ele instrui Mari a devolver os presentes e começa a caminhar para sua aula. As garotas, frustradas, decidem conversar com Mari. Bridget diz a ela para encontrá-la depois da escola. Quando conversam, Bridget de repente oferece a Mari uma chance de se dar bem com o fã-clube do Mestre Arthur. Ela também informa Mari sobre o outro nome do clube, que é o clube que quer que o Mestre Arthur os veja como lixo. Bridget explica que Arthur despreza os seres humanos, então toda vez que o cumprimentam alegremente, ele é forçado a responder com um sorriso educado e constrangido. Embora isso possa parecer um mau sinal para elas, é algo que elas adoram completamente. Depois de se explicar, Bridget pergunta a Mari se ela entende a dedicação delas a Arthur. Os membros do clube então tentam convencer Mari a entregar seus presentes a Arthur. Marge se esforça para carregar tudo, mas promete pelo menos perguntar a Arthur sobre aceitá-los. Ela então pergunta se é verdade que elas realmente querem se dar bem com ela. Ela admite que está feliz porque também se importa profundamente com Arthur. Bridget de repente empalidece com a percepção e ela e as outras garotas rapidamente pegam seus presentes de volta. Ela diz a Marie que ser uma fã apaixonada é um pecado grave. Bridget diz que Arthur é perfeito demais e se apaixonar por ele significa esquecer o seu lugar. Ela diz a Marie para desistir de seus sentimentos, mas Marie se recusa. As garotas a perseguem por ir contra elas. E enquanto Marie foge, ela se pergunta se é errado estar apaixonada por Arthur. Quando ela vira uma esquina, ela esbarra em Arthur, que fuzila as garotas com o olhar. Assim que elas se vão, ele se certifica de que Mari está bem. Mari o tranquiliza dizendo que estava apenas brincando de esconde-esconde com as garotas. Ele diz a ela que tem trabalho do conselho estudantil para fazer, então ela deveria ir para casa primeiro. Ao retornar para casa, ela começa a preparar o bolo. Ela acredita que tudo o que precisa fazer é jogar alguns ingredientes saborosos e o bolo ficará bom. Ela não sabe que muitos dos ingredientes que preparou não são adequados para um bolo. Enquanto mistura a massa, ela de repente sente um arrepio e ataca a área de onde ele vem. Acaba sendo Noah quem segura seu braço antes que ela possa atingi-lo. Marga consegue puxar o braço de volta e se move para atacar. Mas quando ela chuta, Noah segura seu pé.
Ele diz a ela para relaxar porque ele não está em serviço no momento. Maeve permanece desconfiada, mas pergunta o que ele está fazendo na mansão. Noah imediatamente a abraça e pede bolo, levando Margot a tentar chutá-lo novamente. Noah apenas desvia feliz, enquanto Maeve se recusa a ceder. Ela continua assando enquanto também tenta atingi-lo por estar muito perto. Noah brinca que cozinhar é uma ótima maneira de eliminar um alvo por dentro e que ela deveria se certificar de fazer um bom trabalho. De repente o forno explode, e Mari tira seu bolo arruinado. Ela sente um cheiro estranho e acusa Noah de adulterá-lo, mas ele insiste que não tocou em nada. Ele foge, provocando que Mari é uma cozinheira horrível. Pulando pela janela, ele a provoca por perseguir um tipo de amor impossível. Ao aterrissar, ele considera visitar a propriedade novamente para ver Mari, mas também avista Mari nas proximidades. Percebendo seu erro, ele decide não se esgueirar novamente. Mari também anda pela mansão, reativando o sistema de segurança que Noah havia desativado. Enquanto isso, Mari acaba de assar e embrulhar sua segunda tentativa de bolo. Parece intragável, mas ela se consola pensando que pelo menos o invólucro o deixa mais bonito. Mari também não a percebe e esbarra nela, fazendo o bolo cair no chão. Mari também pede desculpas, mas Mari diz que está tudo bem, já que o bolo não estava bom de qualquer maneira. Ela diz a Mari também para continuar sua patrulha enquanto ela olha para o bolo arruinado. Ela toma isso como um sinal para dar um presente. De repente, ela se lembra de tudo o que as pessoas haviam dito sobre seu amor impossível por Arthur. Pegando o bolo embrulhado, ela percebe que mesmo que viesse dela, Arthur poderia não aceitá-lo, e já parecia ruim antes de cair. Então é melhor ela não dar a ele. Arthur a avista e a informa que ele voltou para casa. Matt rapidamente esconde o bolo atrás das costas e o cumprimenta. Enquanto caminham em direção ao seu escritório, Arthur admite que se sente mal por recusar todos os presentes, mas ele não pode arriscar aceitar nenhum. Ele observa que todos se sentem diferente em relação aos aniversários, e para ele é um dia que ele odeia. Mari de repente se lembra que queria dar-lhe um presente porque ela acredita que os aniversários devem ser dias felizes. Reunindo sua coragem, ela decide dar-lhe o bolo, dizendo que baixou uma receita e tentou assá-lo sozinha. Arthur aceita o presente e diz que agora que tem Mari, ele não se sente mais deprimido com seu aniversário. Ele dá uma pequena mordida no bolo, mas imediatamente percebe que algo está errado. Acontece que Mari acidentalmente trocou o açúcar por sal. Ainda assim, ele insiste que o bolo é bom. Ele então diz a ela que há algo que ele quer fazer por ela. Ele pede a ela para vestir um vestido que ele preparou e sai para que ela possa se trocar. Quando ele retorna alguns momentos depois, com uma nova roupa e segurando um modelador de cachos, ele elogia o quão bem o vestido fica nela e começa a cachear o cabelo dela. Quando ele termina, Mario fica surpresa com a sua habilidade em estilizar. Arthur então decide passar o resto do dia e as noites servindo-a. Ele colhe flores para ela no jardim e até faz um pequeno bolo de baterias como presente. Ele também a deixa descansar em seu colo, assim como ela o deixa descansar no dela. Embora mimada, Maeve se sente estranhamente pesada por dentro. Uma batida repentina na porta os alerta, e o homem do outro lado afirma ter trazido alguns presentes para Arthur. Arthur se move em direção à porta, mas ela de repente se abre quando um homem tenta esfaqueá-lo. Maeve está pronta para atacar, mas Arthur atinge o homem com um taser primeiro. Maeve se sente estranha, vendo seus papéis invertidos. Quando outro homem corre em direção a Arthur, Maeve o interrompe e diz para ele esperar por ela. Ela corre para cima, troca para seu uniforme de empregada e prontamente chuta o homem. Ela percebe que a sensação de peso que sentia vinha do desejo de ser ela a proteger Arthur. Marga então carrega Arthur no estilo princesa e diz a ele que ele é forte e deve ter sido capaz de se defender mesmo antes de ela chegar. No entanto, é porque ele é forte que ela quer protegê-lo. Ela pergunta se Arthur não gosta de ser protegido por ela, mas ele a tranquiliza, dizendo que adora ser protegido por ela. Um dia na escola, Mari corre para Arthur depois que um aluno lhe diz que ele havia desmaiado. O aluno a leva para a sala do clube de entusiastas de robôs e a deixa no escuro assim que ela entra. De repente, Mari se vê amarrada, cercada por vários alunos excitados. Um aluno se adianta e explica que suspeita que ela seja um novo robô desenvolvido pelo Grupo Zetos devido ao seu atletismo desumano. Outro argumenta que ela pode ser humana, já que foi enganada tão facilmente. Mas outra pessoa afirma que isso pode ser apenas uma falha de design. O primeiro membro diz a Mari que eles querem estudá-la. Mari fica irritada, percebendo que foi basicamente sequestrada. Ela sabe que precisa escapar antes que eles tentem qualquer coisa. Os membros do clube pegam suas ferramentas, mas hesitam, percebendo que se sentem culpados por desmembrar um robô feminino. Eles amaldiçoam a empresa por fazer seus robôs parecerem empregadas femininas, dizendo que é injusto, pois os faz se sentir mal por querer examiná-los. Percebendo que são idiotas, Maeve decide enganá-los. Ela lhes diz que tem uma função antigravidade, mas precisa ser abaixada ao chão primeiro para ativá-la. Os meninos rapidamente obedecem e ela começa a pular no lugar. Então ela afirma que também é capaz de mentir e começa a chutar os membros. Ela tenta escapar, mas há muitos deles e ela acaba de costas. Os alunos decidem não sentir pena dela e se preparam para desmantelá-la, mas a porta da sala do clube de repente se abre. Arthur aparece revelando que encontrou Mari através de um rastreador GPS. Enquanto ele caminha calmamente em direção a ela, um dos membros do clube tenta atacá-lo por trás, mas Arthur soca o aluno em vez disso. Ele declara que Mari é dele e que ele a protegerá.
Mari se sente culpada por ser protegida novamente, mas enquanto ela tenta se mover para se juntar a ele, ela percebe que há algo errado com sua roupa íntima. Para evitar suspeitas, ela finge ter um mau funcionamento e perder a memória de Arthur. Arthur rapidamente informa Roy da situação e, interiormente, Roy se pergunta o que Mari havia feito. Mari se desculpa silenciosamente em sua cabeça. Roy sugere enviá-la para a manutenção, garantindo que ela pode ser consertada em um dia, mas Arthur recusa, declarando que ele mesmo encontrará uma maneira de fazer Mari se lembrar dele. Ele então arrasta Mari para longe. Uma vez sozinhos, Arthur pega as duas mãos de Marge e diz a ela que eles têm 7 regras em sua rotina diária de carinho, e que seguir essas regras pode ajudar a restaurar sua memória. Na manhã seguinte, eles compartilham um abraço que ela diz ser a primeira regra. Eles também entram na escola de mãos dadas, o que ela afirma ser a segunda regra. Para a terceira regra, ele faz Marge alimentá-lo, e então eles se olham nos olhos como a quarta regra. Para a quinta regra, ele deita no colo dela e depois acaricia a cabeça dela para a sexta. Para a regra final, Arthur a instrui a fechar os olhos. Ela percebe que a última é provavelmente um beijo, então ela faz o que lhe é dito. No entanto, ela não sente nada, então ela dá uma espiada e abre os olhos apenas para ver Arthur sorrindo para ela com um toque de arrependimento. Quando ele começa a se sentir mal por Mari perder suas memórias dele, ela de repente afirma que suas memórias foram realmente restauradas graças ao seu modo amante e a todo o contato físico que eles tiveram. Ela então lhe diz que nunca houve 7 regras de carinho entre eles e acrescenta que Arthur odeia mentirosos, mas ele mentiu para ela. As palavras dela o atingem como socos e ambos caminham para casa juntos, desejando silenciosamente que as regras fossem reais para que pudessem dar as mãos de verdade. Hoje é o dia do esporte da academia Call Me On, onde Arthur e Mari participarão. Sua escola irmã, a Perennial High School, também compartilhará seu dia de esportes com eles. O que torna este evento especialmente importante é que a escola perdedora se fundirá com a vencedora. No dia anterior, Arthur expressou que quer fazer tudo ao seu alcance para manter Calmia independente, já que é a escola que seu pai frequentou e a escola que agora guarda suas preciosas memórias com Mari. Mari jura silenciosamente fazer o seu melhor nos eventos de hoje. Logo, ela é abordada por Dariel da Perennial High School. Marv percebe que ele é muito popular, pois as garotas ao redor o reconhecem facilmente como o melhor amigo de Arthur. Daryl pergunta se Marv sabe em quais eventos Arthur participará. Ele explica que, embora estejam em equipes opostas este ano, ele quer torcer por Arthur em todos os esportes. Margot o encara porque Arthur não havia mencionado ter um melhor amigo desde que ela começou a trabalhar para ele. Pensando que ela poderia duvidar dele, Daryl rapidamente menciona a versão secreta de Arthur a pimentões. Margot se ilumina imediatamente com este detalhe, confirmando sua autenticidade, e ela lhe diz em quais eventos Arthur estará sem hesitação. Assim que Daryl descobre os eventos, ele corre para outra área. Marge então de repente é atropelada por uma bola enorme. Ela olha apenas para descobrir que é Amy do fã-clube do mestre Arthur. Amy explica que está tentando terminar suas tarefas rapidamente para poder assistir à competição equestre de Arthur. Marge decide ajudá-la a empurrar as bolas de volta ao seu devido lugar para que ambas possam assisti-lo juntas, já que compartilham uma admiração semelhante por Arthur. Na área da competição, muitas garotas se reuniram para torcer por Arthur. Arthur parece diferente e extremamente deslumbrante, em traje equestre, servindo como um colírio para a multidão. Amy e Marv correm em direção ao campo, apenas para serem cumprimentadas por Bridget e os outros membros do fã-clube de Arthur que estão usando orelhas e rabos de cavalo. Margot questiona a aparência delas, e Bridget explica que as estão usando na esperança de que Arthur as confunda com cavalos e as monte. Margot escolhe ignorar as estranhas travessuras do fã-clube, e, em vez disso, examina o resto da multidão. A competição equestre começa, e Arthur parece estar em perfeita sincronia com seu percurso. Ele supera os primeiros obstáculos com surpreendente facilidade. Daryl se aproxima, torcendo por ele, mas também faz um estranho sinal com a mão, disfarçado de aceno. Um homem com uma arma de ar comprimido percebe o sinal e atira no cavalo. Acontece tão rapidamente que quase ninguém percebe. O cavalo se assusta e derruba Arthur. As garotas lamentam ao vê-lo no chão. Cal e Charlotte acham estranho que Arthur de repente tenha perdido o controle do cavalo. Mary também imediatamente começa a escanear a área e detecta um batedor de combate por perto. Da multidão, Murray também observa Arthur com preocupação. Arthur se levanta e tranquiliza a todos, dizendo que está bem. Ele pede à multidão para permanecer calma porque o cavalo está ficando agitado com o barulho. Ele instrui um dos tratadores a verificar o cavalo em busca de ferimentos e promete que também visitará a enfermaria para ter certeza de que está bem. Arthur então sai mancando do campo, sua lesão mais óbvia agora que está longe da multidão. Marv o alcança assim que ele se senta para descansar. Ele diz a Marv para verificar o que está em sua mão. Arthur explica que seu cavalo havia sido baleado entre os olhos com aquilo. Marv se pergunta se é uma tentativa de assassinato, mas o método parece estranhamente infantil. Arthur então murmura o nome de Daryl. Margaret se lembra que este é supostamente o melhor amigo de Arthur. Arthur fica surpreso que ela saiba dessa informação, e depois de alguma persuasão gentil, ele finalmente conta a ela sobre sua história com Daryl. Arthur conheceu Daryl na escola primária. Naquela época, Arthur ainda não havia sido escolhido como herdeiro, então ele era frequentemente maltratado por ser um filho ilegítimo. Um dia, a turma deles foi instruída a formar pares. Daryl foi o único que se aproximou dele. Arthur rapidamente descobriu que Daryl estava em uma situação semelhante, já que ele também era um filho ilegítimo. Arthur o agradeceu, mas se preocupou que Daryl pudesse não querer ser parceiro depois de ver quantos poucos suprimentos ele tinha.
Mas Dariel apenas sorriu e mostrou que seus próprios materiais de arte estavam em um estado semelhante. Dariel observou que eles tinham cores diferentes, então poderiam compartilhar. E se ainda lhes faltasse algo, eles poderiam simplesmente misturar as cores. Pela primeira vez, Arthur sentiu que finalmente tinha um amigo. Daí em diante, ele e Daryl permaneceram juntos. Uma vez, durante um recital, a partitura de Arthur desapareceu. Daryl tentou convencê-lo de que ficaria tudo bem, já que Arthur havia memorizado a peça. Mas Arthur ainda duvidava de sua capacidade de tocar sem a partitura. Daryl disse a ele para se acalmar primeiro e beber um pouco de água. Uma vez que seus nervos se acalmaram, Arthur subiu ao palco, mas assim que colocou as mãos no piano, ele de repente desmaiou. Após o resto de tudo, Daryl o confortou, culpando o colapso de Arthur por suas longas horas de prática. No início, Arthur estava grato, tudo mudou depois do aniversário de Daryl. Arthur se esforçou para comprar-lhe um presente. A caminho da escola, ele avistou Daryl com um grupo de valentões. Curioso, ele se aproximou e ouviu tudo. Aparentemente, Daryl estava tramando com eles para arruinar a estreia social de Arthur. Daryl havia lhe dado pílulas para dormir e os valentões haviam roubado sua partitura. Arthur descobriu que Daryl nunca gostou dele porque Arthur estava tirando notas melhores. Daryl apenas fingiu ser seu melhor amigo para poder arruinar a vida de Arthur. Ele até viu Daryl entregar aos valentões uma arma de ar para atirar nele. Arthur termina sua história e Marge sente seu sangue ferver. Ela de repente se levanta e diz a Arthur que fará o trabalho, o que o confunde, já que ele não havia ordenado que ela fizesse nada. Para desabafar, Marge soca e chuta uma árvore. Ela está frustrada porque Arthur tem todo o direito de odiar Dariel, mas ele não o faz. Ela sabe que Arthur ainda valoriza as memórias da amizade deles. Quando a árvore finalmente cai, Marge jura que impedirá os planos malignos de Dariel contra Arthur. Nesse momento, Toby chama de uma janela, perguntando se Arthur está realmente ferido. Marge confirma que ele torceu o tornozelo. Momentos depois, o sistema de som da escola anuncia que a batalha de cavalaria começará em breve. Toby diz a ela que tanto Arthur quanto Daryl deveriam participar, mas com a lesão de Arthur, ele não poderá se juntar. Margot decide que tomará o lugar dele. Quando Mari informa os companheiros de equipe de Arthur, a confiança deles despenca imediatamente. Noah rapidamente se oferece para fazer parceria com ela, mas Mari quer recusar, suspeitando de outro truque. Noah insiste que seus motivos são diferentes hoje. Ele gesticula para um canto, então Mari segue naquela direção. Ela encontra Mari também apreendendo vários indivíduos. Noah e Mari também explicam que se uniram antes e vasculharam a escola em busca de qualquer um que pudesse tentar prejudicar Arthur. Mari fica surpresa que Mari também tenha escolhido fazer parceria com Noah, considerando o quanto eles se detestam após a batalha anterior. Mari também relata que os atacantes são todos alunos da Perennial High School. Noah inicialmente presumiu que eram assassinos, mas fica desapontado ao saber que são apenas estudantes armados com armas de ar comprimido. Ele acha estranho que os alunos fossem tão longe apenas para proteger o nome de sua escola. Mari lhes diz que Dariel está por trás de tudo. Noah reconhece o nome como o melhor amigo de Arthur, e Mari também começa a explicar a definição de melhor amigo. Mari esclarece que Dariel não é o melhor amigo de Arthur, ela jura detê-lo, mas Noah aponta que Mari não pode competir sem uma equipe. Logo, o evento começa. Os espectadores percebem que Arthur não está mais participando. Em vez disso, eles veem Mari em seu lugar, carregada por Noah, acompanhada por outros dois alunos que Toby recrutou no último minuto. Daryl zomba de Mari, fingindo não saber por que Arthur não está competindo. Isso só alimenta a raiva de Mari, e ela promete derrotá-lo de forma justa e honesta. A partida começa, e as equipes perenes atacam agressivamente as equipes de Calmia. No entanto, o fã-clube de Arthur, que inscreveu a equipe sob a Calmia, conseguiu roubar as duas primeiras bandanas da Perennial. Eles orgulhosamente afirmam que estão fazendo isso por Arthur e Mari. Dariel os acha irritantes e faz um sinal para seus amigos na multidão. Uma das garotas de repente sente algo atingir sua perna, fazendo-a tropeçar e derrubar a equipe de Bridget e Anna junto, desqualificando-as. Mari percebe que ainda há mais estudantes na multidão com armas de ar. Noah diz a ela para manter o foco enquanto equipes adversárias correm em direção a elas. Mari reage rapidamente e consegue pegar uma bandana. Daryl então parte para o ataque total, e o campo irrompe em uma luta feroz, com todos tentando roubar as bandanas uns dos outros. Na enfermaria, Arthur pede desculpas a Toby por decepcionar a escola e possivelmente ser a razão pela qual eles podem perder o nome da escola. Mas Toby lhe diz que eles ainda têm uma chance, porque Mari tomou seu lugar na competição final. De volta ao campo, apenas 3 equipes permanecem, a equipe de Mari, a equipe de Dariel e outra equipe da escola secundária Perennial. Dariel aproveita a oportunidade para elogiar Mari, mas diz a ela que não pode vencer. No entanto, Mari quer provar que ele está errado e rapidamente derrota a outra equipe. Dariel ataca por trás e, com a ajuda de tiros de arma de ar, consegue desequilibrá-los. Mari sente-se caindo e pensa que é o fim, mas Noah a pega e a lança no ar, enviando-a diretamente para Dariel. Como seus pés ainda não tocaram o chão, Mari ainda não está fora do jogo. Todos assistem com antecipação, maravilhados com uma jogada que nunca viram antes. Dariel sente a raiva de Mari e pergunta se ele fez algo errado, insistindo que é o melhor amigo de Arthur. Mari fica furiosa e o chama de mentiroso. Ela lhe diz que pessoas como ele são a razão pela qual Arthur tem uma desconfiança tão profunda nos outros.
Lágrimas se formam em seus olhos enquanto ela declara que não deixará ninguém machucar Arthur. Com um empurrão poderoso, a equipe de Dariel cai no chão, e Mari ergue a bandana roubada em seu punho. O locutor declara Calmia a vencedora, e a multidão irrompe em aplausos. Dariel sorri do chão, ele se levanta e diz a Mari que é bom que Arthur não confie mais nas pessoas, porque isso significa que ele é tão fraco que não consegue mais manter relacionamentos. Ele sente que com esse tipo de personalidade, Arthur está fadado ao fracasso como herdeiro. Enquanto ele zomba de Arthur, Arthur de repente aparece e soca Dariel de volta ao chão. A multidão ofegou, chocada que Arthur atacaria alguém que todos acreditavam ser seu melhor amigo. Arthur o acusa de trapacear, e para provar, Mari 2 e Noah trazem vários estudantes com armas de ar que confessam que Dariel os forçou a sabotar os jogos ameaçando-os com expulsão. Dariel sorri e finge que não sabe do que estão falando, mas Arthur lhe mostra um conjunto de fotos documentando como Dariel o intimidou desde que eram jovens. Arthur lhe diz que estava esperando até ter provas sólidas o suficiente para finalmente expor quem Dariel realmente é. Ele diz a Dariel que não é mais o mesmo menino que só sabia chorar. Dariel empalidece e insiste que são melhores amigos, mas Arthur responde que, embora fossem amigos, ele não precisa mais da amizade de Dariel. Ele retorna a Mari verificando se todas as suas partes estão funcionando corretamente. Mari pede desculpas por agir sem permissão, então acrescenta que sempre acreditou que Arthur seria capaz de superar alguém como Dariel, porque ele é uma pessoa forte. Arthur lhe diz que só é forte porque tem alguém como Mari ao seu lado. No final do dia, Arthur agradece a todos pelo apoio e ajuda. Seu fã-clube se derrete, já que essa é a primeira vez que Arthur lhes deu um sorriso tão gentil. No dia seguinte, na propriedade, Roy nota Arthur tocando piano. Ele se lembra que faz anos desde a última vez que Arthur tocou. A música alcança o jardim, onde Mari 2 e Mari estão trabalhando. Mari 2 comenta que a melodia soa energética e reflete claramente o estado de espírito atual de Arthur. Na escola secundária Calmia, a maioria dos estudantes está animada para começar suas férias de verão. Mari, no entanto, descobre que se saiu mal em 2 de seus exames, e a professora agenda um exame de recuperação para ela em 2 dias. Mari está chocada, ela nunca esperou falhar. Enquanto ela olha para suas notas de teste, Arthur chega e examina seus papéis. Ele fica surpreso por ela ter se saído tão mal e suspeita que o clube de robótica possa ter adulterado suas memórias relacionadas aos estudos. Mari aceita a possibilidade e o informa que seu exame de recuperação está agendado para depois de amanhã. Arthur explica que se ela falhar novamente, a escola provavelmente a expulsará, porque Calmia não tolera falhas repetidas. Ao ouvir isso, Mari decide que perder a chance de estudar com Arthur é pior do que ser repreendida por Roy. Arthur sugere que eles voltem para casa para que Roy possa baixar o material de estudo em seu sistema. Mari lhe diz que processar os dados pode levar uma semana. Por causa disso, Arthur decide que ele pessoalmente a ajudará a estudar depois da escola na biblioteca. No caminho, Mari encontra Noah, que já parece ciente de sua situação de exame, pois ouviu da sala. Ela tenta ignorá-lo, pois precisa urgentemente começar a estudar, mas ao passar, Noah de repente se oferece para ajudar, alegando ser um bom professor. Isso chama a atenção de Mari, e ela instintivamente verifica suas roupas em busca de armas escondidas, suspeitando que ele sabe que ela estará sozinha com Arthur na biblioteca, e que se ele a ensinasse, ela poderia tentar atacá-los. Noah a assegura de que ele realmente quer ajudar. Ele admite que as coisas seriam mais fáceis para ele sem Mari por perto, mas ele ainda quer continuar a vê-la. Então ele não quer que ela seja reprovada na escola. Antes que ela possa acusá-lo de mentir, vários livros caem no chão. Ela se vira para encontrar Arthur parado ali com uma expressão chocada. Mari rapidamente explica a situação, insistindo que ela só queria apontar sujeira na camisa de Noah. Arthur imediatamente acredita em sua explicação, sabendo que ela é programada para ser prestativa. Noah então pergunta se pode se juntar à sessão de estudos deles. Arthur fica confuso a princípio, mas Noah explica que como ele e Mari estão na mesma turma e cobrem as mesmas matérias, ele pode ensiná-la de forma mais eficaz. Arthur, que pertence às classes avançadas, não está familiarizado com os tópicos que estão estudando. Arthur, embora desconfortável, reconhece que Noah tem um ponto válido e concorda em deixá-lo ajudar Mari. Com a permissão de Arthur, Noah imediatamente começa a guiar Mari em direção à biblioteca. Eles se acomodam para começar a estudar, com Mari sentada entre os dois meninos. Arthur tenta ajudá-la com certas partes da lição, enquanto Noah se oferece para mostrar suas anotações. Em vez de tirar suas anotações, Noah puxa os documentos sobre o passado de Mari. Mari os vê antes de Arthur e lança um olhar furioso para Noah. Noah imediatamente pede desculpas, e Mari diz a Arthur que Noah está apenas brincando e que ele não deveria se importar muito com Noah. Noah então finge deixar cair um pedaço de papel e casualmente pede a Arthur para pegá-lo para ele. Temendo que pudesse ser o documento sobre seu passado, Mari mergulha para pegá-lo primeiro, apenas para descobrir que é uma folha em branco. Um pouco depois, Noah sugere que Mari se junte a ele em outra seção da biblioteca, onde ele afirma que os materiais de referência são melhores para suas matérias. Mari considera, já que Noah é um dos melhores alunos da turma. Enquanto ela se levanta para segui-lo, Arthur também se levanta e a impede. Mari pergunta se Arthur está se sentindo mal, e Arthur a tranquiliza dizendo que está bem, embora nem ele tenha certeza do porquê reagiu daquela maneira. Ao pôr do sol, eles terminam de estudar e Mari começa a devolver os livros que usaram.
Arthur agradece a Noah pela ajuda. Noah o provoca, dizendo que na verdade conhece Mari um pouco melhor do que Arthur. Arthur imediatamente retruca que está com Mari o tempo todo. Noah continua a provocá-lo, alegando que Mari tem um segredo que não contou a Arthur e até se oferece para revelar um. Arthur, irritado, sente que Noah está apenas tentando pregar peças. Mari retorna e percebe a tensão aumentando entre eles. Ela tenta aliviar a situação, lembrando Arthur que eles precisam ir para casa logo, mas ao se aproximar, ela tropeça. Tanto Arthur quanto Noah conseguem pegá-la, o que desperta uma emoção desconhecida dentro de Mari. Quando eles voltam para casa, Mari 2 e Roy se certificam de que Mari continue estudando até tarde da noite para seu exame. No dia do exame, Mari consegue passar, embora por pouco. Ela sai correndo da sala aliviada e vê Arthur correndo em sua direção. Ele admite que estava preocupado com os resultados dela, e Mari calmamente o informa que ela passou. O alívio o inunda, e ele gentilmente puxa Mari para mais perto, expressando o quão feliz ele está, embora uma parte dele quisesse ter sido ele mesmo a ensiná-la. O humor de Arthur melhora quase instantaneamente. Com os exames para trás, ele anuncia que eles podem finalmente aproveitar suas férias de verão sem se preocupar com as notas. Ele diz a Mari que eles as passarão em uma ilha. Em uma ilha remota, Charlotte e Cal desfrutam do sol e da brisa do mar, gratos por terem sido convidados a passar o verão com Mari e Arthur. Em outra parte da praia, Mari e Arthur também relaxam. Mari comenta sobre a gentileza de Arthur por convidar seus parentes, mas Arthur admite que não convidou ninguém. Sem que eles saibam, Noah está os espionando. Ele é o responsável por trazer os parentes de Arthur para a ilha. Ele também convidou o fã-clube de Arthur porque não quer Mari e Arthur sozinhos. Os membros do fã-clube estão encantados com a chance de admirar Arthur longe dos terrenos da escola. Enquanto isso, Roy avisa Mari 2 para ficar em alerta máximo. Charlotte e Cal eventualmente percebem que Isabel está desaparecida e assumem que ela foi incomodar Arthur. De fato, Arthur e Mari avistam Isabel correndo em direção a eles. Mas antes que ela possa incomodar Arthur, Cal consegue pegá-la e levá-la de volta para o lado deles da praia enquanto ela reclama. Em outro lugar, Maynard está ao lado de Noah, mexendo em um dispositivo e jurando que Arthur morrerá nesta ilha. Ele finalmente ativa a máquina, fazendo com que um robô massivo emerja. Todos olham em choque para a máquina que se eleva sobre tudo. Roy reconhece o robô como o Protótipo 26, uma máquina desenvolvida junto com Mari 2 durante suas fases iniciais de design. Noah comenta que o robô parece muito grande para ser um protótipo de Mari 2. Roy se pergunta como a unidade foi parar na ilha e Mari 2 relata que detectou Maynard por perto. Roy geme, percebendo que suas medidas de segurança se tornaram frouxas. O robô começa a causar estragos, e Arthur se coloca protetoramente na frente de Mari. Roy ordena a Mari 2 que guarde Arthur, e ela imediatamente muda para o modo de voo. Mari 2 sobe ao céu, desviando de ataques lançados contra ela. Ela então aterrissa nos pés do robô e tenta levantá-lo do chão. Com grande força, Mari 2 consegue erguer o robô gigante no ar e girá-lo várias vezes antes de jogá-lo no chão. Roy então ordena a Mari que leve Arthur para um lugar seguro. Mari pega a mão de Arthur e o puxa enquanto eles fogem. Roy sabe que o Protótipo 26 não será derrotado facilmente, apesar do bom desempenho de Mari 2. O robô se recupera e consegue desequilibrar Mari 2 ao roçar seus turbopropulsores. Mari leva Arthur para uma caverna, enquanto Mari 2 continua lutando contra o Protótipo 26. Eventualmente, o robô bloqueia a entrada da caverna, assim que Mari e Arthur conseguem escapar pelo outro lado da caverna. Mari olha para trás e percebe que o caminho de volta para a praia original foi bloqueado, o que significa que ela ficará sozinha com Arthur até a ajuda chegar. Ela então percebe que está com fome. Arthur admite que também está com um pouco de fome, assim que ouve o estômago de Mari roncar. Enquanto Mari se esforça para encontrar uma explicação, Arthur comenta casualmente sobre o quão estranho é o gosto de Roy por dar a Mari um ronco de estômago como forma de indicar baixa energia. Mari fica aliviada que Arthur acredite nessa desculpa. Ela explica que foi projetada assim para se assemelhar a humanos. Ela se oferece para ajudar Arthur a encontrar algo para comer, mas Arthur lhe entrega algumas baterias que ele havia guardado consigo caso ela precisasse recarregar. Mari entra em pânico internamente, porque sabe que, mesmo que finja carregar, ainda precisará de comida de verdade em breve. Arthur tranquiliza Mari de que alguém eventualmente os encontrará, e enquanto isso, eles podem aproveitar a companhia um do outro. Enquanto Mari finge comer a bateria, eles avistam um coqueiro. Mari o escala e consegue colher um coco para Arthur, prometendo a si mesma que terá algo mais tarde. Ela abre o topo para que Arthur possa beber e comer. Arthur então sugere que eles sigam para a floresta mais tarde para procurar mais frutas. Mari avista uma planta familiar por perto e informa a Arthur que é comestível. Ela se aproxima e a colhe do chão. Uma memória de repente surge, de quando ela era muito mais jovem e sua família ainda estava completa, seus pais costumavam dedicar tempo para ensiná-la a viver. Seu pai morreu quando ela ainda era criança em um acidente de carro e sua mãe encontrou um novo homem quase instantaneamente. Depois disso, sua mãe raramente voltava para casa. Então Mari aprendeu a sobreviver sozinha, comendo todo tipo de coisas estranhas e coletando água da chuva, já que não podia pagar por nada para si mesma. Mari acidentalmente diz a Arthur que costumava colher muito esse tipo de grama.
Arthur imediatamente percebe sua escolha de palavras e Mari se repreende mentalmente por esquecer que ela deveria ser um robô construído unicamente para servir Arthur, sem passado próprio. Para corrigir seu erro, Mari diz a Arthur que ela costumava ser um cortador de grama e que dados de seu modelo anterior ainda estão armazenados em sua memória. Arthur tenta se lembrar do que sabe sobre Mari e percebe que não tem ideia de como ela foi desenvolvida. Ele decide perguntar a Roy mais tarde pelo manual de instruções de Mari. Mari se sente culpada porque sabe que teve que continuar mentindo para Arthur para permanecer ao lado dele. Enquanto ela se aproxima do oceano com a intenção de pescar e fazer água doce, Arthur entra em pânico e a lembra que ela não tem permissão para se molhar, insistindo que ela não precisa se colocar em perigo por ele. Ele pega a mão dela e a afasta das ondas. Ela tranquiliza Arthur de que ficará bem e só precisa ter certeza de que as áreas importantes não se molharão. De repente, começa a chover, e Mari e Arthur se abrigam sob uma pequena formação rochosa que os mantém secos. Eles se aconchegam, e Mari fica muito ciente de que Arthur está sem camisa. Ela sente que seu coração pode explodir a qualquer momento. Arthur de repente a abraça e pede desculpas. Ele esperava que estas férias fossem felizes, para que Mari não tivesse dados felizes para salvar em sua memória. Ele começa a reclamar da situação deles, culpando-se. Mari o acalma dizendo que ela está feliz enquanto estiver ao lado dele. Arthur sorri para ela e confessa que a ama. Mari quer responder, mas decide dizer que é uma máquina e não consegue compreender o sentimento de amor. Ela se sente péssima por mentir pra ele, e em uma tentativa desesperada de revelar um pouco de seus sentimentos, ela lhe diz que se fosse uma garota de verdade, certamente estaria apaixonada por ele. Arthur fica confuso com sua explicação, mas eles se inclinam um para o outro. Antes que pudessem se beijar, Mari 2 os encontra e os informa que está ali para resgatá-los. Ela os leva de volta para o outro lado da praia, onde quase todos ficam aliviados ao vê-los em segurança. No entanto, Maynard resmunga por sua tentativa falha de matar Arthur. Ele chama o robô de inútil e alguém decide zombar dele, dizendo que o mestre é tão inútil quanto a máquina. Enquanto Mari 2 desce para a praia, Mari admite que queria ter ficado sozinha com Arthur um pouco mais. Os dois terminam o dia imaginando o quão diferente seria o relacionamento deles se Mari fosse uma garota normal. Hoje é o festival de outono, e os estudantes estão ansiosos pelo evento por causa de todas as atividades e fogos de artifício que ele inclui. No entanto, Arthur diz a Mari que não poderá comparecer porque tem trabalho do conselho estudantil depois da escola, embora ele realmente queira assistir aos fogos de artifício com ela. Desde o incidente na ilha, Arthur não consegue deixar de notar Mari cada vez mais. Mari pergunta se ela terá permissão para esperá-lo, e ele concorda antes de ir para o trabalho. Mari observa sua forma se afastando, desejando poder assistir aos fogos de artifício com ele. Ela então nota o fã-clube de Arthur por perto devido à sua inconfundível tagarelice sobre Arthur. Ela de repente sente o desejo de ser amiga deles. Ela os segue até o pátio onde os ouve falando sobre como desejavam que Arthur os tivesse insultado quando estavam na ilha com ele. Mari os observa, esperando poder assistir aos fogos de artifício com eles como amiga. Sabendo que ficar parada não adiantaria nada, ela executa uma simulação em sua cabeça, onde ela presenteia as garotas com biscoitos caseiros que ela fez durante a aula de economia doméstica. Em sua mente, ela sorri naturalmente e pede para que sejam suas amigas. As garotas respondem com entusiasmo e a aceitam facilmente. Sentindo-se confiante com a aparência do plano em sua mente, ela decide colocá-lo em prática. Ela pratica o que dirá em voz alta para si mesma, sem esperar que alguém responda e pegue os biscoitos para si. Ele experimenta um dos biscoitos e instantaneamente se arrepende quando o sabor atinge sua boca, comentando que o veneno é bastante potente, mesmo para alguém como ele. Ele então diz a Mari que ela não se encaixaria no fã-clube de Arthur porque todas as membros são garotas de famílias ricas. Mari faz beicinho e diz que está preparada, então muda para seu modo de dama, fazendo o seu melhor para agir como uma senhora refinada da alta sociedade. Ela se aproxima das garotas que estão fazendo um piquenique. Elas a reconhecem instantaneamente como Mari, mas ficam surpresas com sua transformação. Mari pede desculpas por nunca ter se apresentado adequadamente e afirma que também é uma garota rica, com hobbies apropriados como cursos e piano, embora ela os pratique em casa. Mari então percebe que as garotas estão bebendo chá preto simples e afirma que elas estão com pouca proteína. Ela despeja um saco de proteína em pó no chá de Bridget como um ato de gentileza, mas Bridget fica irritada e chama suas ações de bárbaras. As garotas rapidamente adivinham que Mari está apenas fingindo e a afastam, considerando-a indigna de suas fileiras. Ela aterrissa perto de Noah, que a provoca por não conseguir fazer amizade com elas antes do almoço terminar. Mari se levanta e diz que se sente inspirada a tentar ainda mais para ser amiga delas. Ela deixa uma carta no armário de Bridget expressando seu arrependimento pelo que aconteceu durante o almoço. Ela também escreve o quanto quer ser amiga de todos para poder aproveitar os fogos de artifício com eles. Ela diz a Noah que pediu a alguém o número do armário de Bridget e espera que a escrita transmita sua mensagem mais claramente. Ela acrescenta que também incluiu um presente na carta. Bridget avista a carta e suas amigas notam como ela é bonita, até comentando que pode ser uma carta de amor. Bridget fica animada, mas no momento em que a abre, ela começa a espirrar. Ela nota um trevo de 4 folhas preso à carta e resmunga sobre como alguém sabia de sua alergia e lhe enviou uma armadilha. Mari e Noah ficam chocados com sua alergia estranhamente específica.
Sem sequer ler a carta, Bridget a amassa e a joga na lixeira. Ela então sai furiosamente dos armários. Mais tarde, quando o sino final toca, a professora se recusa a liberar a turma porque alguém quebrou seu vaso de flores favorito. Ela mostra à turma o vaso que foi apressadamente colado com fita e lhes diz que alguém precisa se apresentar e limpar a sala de aula, ou então todos terão que ficar e perder os fogos de artifício. Os estudantes começam a reclamar, e Noah decide assumir a culpa, mas antes que ele possa levantar a mão, Mari se manifesta e assume a responsabilidade. A turma sai, e Noah fica para conversar com Mari. Mari confessa que não quebrou o vaso, mas achava que a turma ainda deveria poder aproveitar os fogos de artifício. Ela não se importa de ficar para trás se isso significar proteger a felicidade de todos. Noah sai e ouve 3 colegas de turma zombando de Mari por assumir a culpa. Eles riem por terem se safado, mesmo sendo os verdadeiros culpados. Noah se revela e lhes diz que ouviu absolutamente tudo. Os garotos o reconhecem como o melhor aluno da turma e, com raiva, dizem que nunca gostaram dele. Um avança contra Noah, pronto para socá-lo, mas Noah vê isso como uma chance de atingir o agressor, já que agora pode alegar legítima defesa. O estudante implora por perdão, e Noah os ameaça, dizendo que ele é o único que tem permissão para intimidar Mari. Os culpados então começam a limpar a sala de aula. Depois Noah leva Mari à varanda, onde a maioria dos alunos se reuniu para assistir aos fogos. Ele diz a Marga para apenas deixar suas intenções bem claras e a empurra suavemente na direção das garotas. Bridget anota, e Marge tira a peruca, perguntando se pode ser amiga delas. Bridget nega o prazer, dizendo que acha Marge um pouco estranha por ficar rondando-as o dia inteiro. Marge sente sua alma um pouco esmagada, mas Bridget acrescenta que reconhece os sentimentos e a dedicação de Mari por Arthur e a considera uma rival. Ela também diz a Mari que podem desfrutar dos fogos de artifício juntas. 2 membros do fã-clube, que também são seus colegas de turma, intervêm, dizendo que sabem que Mari é uma boa pessoa e não teria destruído o vaso, então informam a professora que ela não teve culpa. Marge se sente grata e corre para Noah para agradecer por toda a ajuda dele. Noah sente seu coração palpitar quando Marge é chamada de volta para se juntar às garotas. Ela corre de volta, mas tropeça acidentalmente. Antes que Noah possa pegá-la, Arthur já está na varanda e consegue segurar Marvin. Ele afirma e diz que apressou seu trabalho para conseguir chegar a tempo de assistir aos fogos com ela. Em seguida, ele se vira para o resto dos alunos e pergunta se pode se juntar a eles. Todos ficam animados, especialmente Bridget, que já está imaginando todas as coisas maldosas que Arthur poderia dizer e fazer a ela. Os alunos todos desfrutam dos fogos de artifício enquanto iluminam o céu, e Mari se sente confortada sabendo que agora tem amigos. Seu olhar se desvia para Arthur e ela permite que um pequeno e raro sorriso surja em seus lábios. Noah não consegue evitar ficar hipnotizado enquanto a observa de dentro. Seus colegas o avistam e tentam chamar sua atenção. Ele se desculpa por estar distraído, dizendo que o que estava observando era simplesmente lindo demais. Ele sai, deixando as garotas confusas sobre o que ele quis dizer. Certa noite, Roy entrega a Mari um artigo de jornal de quando ela era criança. Ele a tranquiliza, dizendo que se desfez de todo o resto, exceto daquele artigo, para que ela possa vê-lo e lê-lo uma última vez antes que ele o jogue fora. Ele lhe diz que ela pode ter a noite de folga para fazer isso, já que Arthur decidiu dar uma caminhada e não precisa de seus serviços. Marvin vai em direção à pilha de papéis perto de sua janela, mas em vez de ler o artigo, ela abre a janela para contemplar o céu noturno. Ela realmente gostou dos fogos de artifício e está feliz por agora ter outros amigos além de Marvin também. Ela mantém a janela aberta e vai para a cama. Ela não percebe um dos papéis sendo levado pelo vento e saindo pela janela. Arthur o encontra quando ele pousa no chão. Curioso, ele o pega e vê fotos de Mari quando era mais jovem em um artigo de notícias sobre boxe. No dia seguinte, Mari empurra o carrinho de chá até o escritório de Arthur e ela também conversa com Mari sobre os fogos de artifício. Arthur as observa do outro corredor. Ele se retira para seu quarto e continua procurando na internet por uma garota chamada Marvin Evans, mas não consegue encontrar nada de substancial. Ele encontra o mesmo artigo que pegou, mas seus detalhes e fotos foram claramente adulterados. Morgan nota o comportamento estranho de Arthur e o relata a Roy. Roy se pergunta se Arthur finalmente percebeu, mas então se lembra que Arthur sempre age de forma estranha de qualquer maneira. Mari também disse que Arthur deveria ter descoberto que ela era humana há muito tempo, já que nada de relevante aconteceu recentemente que pudesse revelar sua identidade. Elas começam a se perguntar se Arthur teria aprendido a verdade antes e apenas fingiu ignorância. Mas Roy acredita que estão seguros e não tem nada com que se preocupar. Os 3 relaxam, confiantes de que a personalidade densa de Arthur os salvará. No entanto, Arthur está agonizando com a possibilidade de que Mari seja humana e o tenha enganado. Como não consegue encontrar nada online, ele decide que deve encontrar provas por conta própria. Ele resolve levar uma faca apenas por precaução. Ele segue Marie e nota alguns de seus servos correndo em direção a ela com abelhas os perseguindo. Marie rapidamente pega as abelhas com as mãos e garante que os servos estejam seguros. Arthur se pergunta se ela não tem medo porque realmente é um robô. Ele observa Marie carregar caixas pesadas e se pergunta se sua força é porque ela é uma máquina. Os servos a elogiam, mas Marie lhes diz que é um produto defeituoso e que depende deles para fazerem seus trabalhos também. Arthur se sente inquieto e se pergunta se Mari é apenas programada para ser gentil com ele. Ele verifica a cozinha e vê Mari e Mari 2 bebendo óleo, mas na verdade, o óleo que Mari bebe é apenas água colocada em um recipiente de óleo.
Isso é o suficiente para convencer Arthur de que Mari sempre foi um robô, e ele finalmente relaxa. Ele decide levá-la à estufa e toca piano para ela. Ele compartilha que Mari é a razão pela qual ele começou a tocar piano novamente. Antes ele era atormentado por memórias ruins, e não queria mais tocar as teclas, mas Mari reacendeu sua paixão por tocar. Ele sorri feliz e diz a Mari que, como ela é um robô e não pode mentir para ele tem sido realmente muito feliz. Mari lhe diz que vê-lo feliz é a fonte de sua própria felicidade. Arthur deixa as palavras dela penetrarem e percebe que robôs não deveriam ter sentimentos. Quando ele olha para Mari, ela está realmente sorrindo para ele, o que o faz perceber que ele pode ter sido cegado por ela o tempo todo. Ele agarra o pulso dela e percebe que pode realmente sentir o pulso dela se ele se concentrar. Ele tira uma faca e Mari entra em pânico, mas em vez de esfaqueá-la, ele a joga em direção a um assassino que estava armado com uma arma. Arthur cai de joelhos, dominado pela emoção. Ele agora sabe com certeza que Mari não é uma empregada robô, e percebe que a ama de verdade, pois sua bondade, lealdade e carinho não são o resultado de um programa. Ele pergunta se pode abraçá-la por um tempo, e ela permite. Ele escuta atentamente, e agora pode ouvir claramente o batimento cardíaco de Mari. Ele se sente confortado sabendo que durante todo esse tempo, esteve apaixonado por uma garota de verdade em vez de um robô. Mais tarde, Arthur a segue à distância enquanto Mari trabalha. Ele agora sabe que ela é humana, e não está ali para matá-lo. Ele então ouve Mari e Roy conversando na cozinha. Ele se aproxima e descobre que Roy notou que a página principal do artigo está faltando. Roy diz a Mari que se Arthur descobrir que ela é humana, ele terá que mandá-la para bem longe. Arthur percebe que Roy é quem está por trás de tudo. Ele se pergunta o que Roy quis dizer com "para bem longe". Mari diz a Roy que está bem com as condições. O incidente com Daryl a fez perceber que alguém como ela, que mentiu para Arthur, não merece estar ao lado dele. Ela diz que deixará a mansão imediatamente se for descoberta. Roy promete não deixá-la sozinha. Ele lhe diz que vai confessar tudo a Arthur e admitir que foi ele quem a contratou. Ele ouve o motor de Mari 2 se aproximando, então ele sai. Mari 2 lhes entrega o artigo que faltava e ambos ficam aliviados por ninguém o ter pegado. Arthur também se sente aliviado, sabendo que tomou a decisão de não recuperar o artigo. Como ele ama Mari, decide que manterá em segredo o fato de que conhece a identidade dela para que ela possa permanecer na mansão com ele. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever para não perder os novos episódios que saem toda semana.